Sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games para mais uma edição do FGCast, a 200ª, 90ª edição do FGCast. Mal Franco falando aqui e revendo Kill Bill Volume 1, eu tô suspeitando, começando a achar que o segundo melhor filme do gênio Tarantino não é Cães de Aluguel. A gente vai discutir isso hoje. Com a gente hoje, ele, o Hattori Hanzo do canal Filmes e Games, meu camarada Leandro Valina. Boa noite, amigos. Isso é um alto elogio, viu, Vinícius? É um elogio, assim, de classes. Paradela, qual aquele filme de ação que tinha uma cena final da igreja, que tinha porradaria pra caramba, que o pessoal comenta? Que era do cara que era um 007. Ah, tá. Que saiu sabe, no né, Maurício? Sei. Da igreja que Que tem que era matar o tinha uma cachorro, cena- Paradela, de espião, que o cara tem que matar o cachorro. É muito triste. cachorro. É de que Pô, não. Lê, você tinha que ter avisado antes que a Ah, o gente lembrava. Kingsman! O A memória vai Kingsman! pro caralho. Essa Não, o cena cara não era. É que final- você tá falando que o cara era 007. Ninguém ali. Essa cena final é melhor do que aquela cena da igreja. Só pra dizer isso. Ô, Paradela, Pra mim, 10 aquela anos, era melhor até 11 o anos de revés. podcast, você ainda não entendeu como funciona a cabeça do Lê. Quando ele Obviamente, fala, Não, já é que ele cara. falou entende. que o cara. Não, que o cara era 007. Isso, é isso. Eu passando todos os 007, eu fui até pro de Lazembe nesse. As sinapses aqui estão fritando. O especialista Marcelo Paradela. Ah, depois dessa, cara, meu cérebro foi pro saco, cara. Até me esqueci o que eu ia falar. O cérebro Meu foi pro tilt, saco, o bicho. saco vai pro A ideia é joelho. A idade é assim, mano. Muito bem, meus amigos. A gente hoje vai falar de Kill Bill no podcast do Filmes e Games, o FGCast. Ah, o que é FGCast? Eu não conheço. Caí aqui por acaso. Sim, você caiu aqui por acaso. Então a primeira coisa que você faz é se inscrever, tá? A gente pede, isso é muito importante. Se você caiu aqui por acaso e tem interesse em ver mais algum vídeo do Filmes e Games, se inscreve e principalmente dá um tapa na sineta. Porque se você não fizer isso, você nunca mais vai achar esse canal. E não adianta pesquisar Filmes e Games. Você pesquisa Filmes e Games, a gente é o 35º que aparece. Tá complicado o nosso algoritmo. Então, se inscreve, dá um tapa na sineta, que sempre tiver um vídeo novo, você recebe uma notificação. E a gente vai começar a fazer vídeo novo pra cacete nesse canal. 2023. Vai começar? Já Já estamos fazendo? tamo, Você né, tá cara? maluco? Já tamo. 2023 a gente vai decolar em matéria de podcast Tô me aqui. acabando, cara. FGCast semanal, meu amigo. Você que não tá sabendo ainda, a partir de hoje... Na verdade, a partir da semana passada, né? O Partiu da FGCast semana passada, né? é semanal. Toda terça-feira, às vezes às terça quartas, sim, meu amigo. Terça às sim, vezes terça a sim. segunda, às vezes a quarta, mas geralmente toda terça, 9h30 da noite, FGCast aqui no canal. Uma dica boa, hein? Antes, às terças-feiras, tinha a TV Pirata. Boa, Agora, cara. como é que tá a sua semana? Segunda, continua a tela quente. Terça-feira, saiu nóis. TV Pirata, já tá nós. É Então nóis. só vem. Isso aí. Então, cara, fique esperto que o Filmes e Games vai vir com muito conteúdo esse ano. E, Tá? ó, Então se inscreve e curte. Oi. Escreve que, ó, a gente é velho, mas a gente sempre fala que não dá pra ensinar, né, truque novo pra cachorro velho. Mas, ó, a comunidade aqui do YouTube tá ficando bonitinha, né? O pessoal tá falando. É Aliás, verdade. Leandro Siman, obrigado pelo superchat, mandou aqui um superchat pra gente falando: boa noite, trio. Cheguei na hora Ajuda aí, certa. Sim, você chegou na hora certa. A gente aqui nunca chega na hora certa, a gente atrasa um pouquinho. Então Obrigado, você tá aqui. Leandrão. Valeu Muito obrigado mesmo, pelo cara. superchat, Leandrão. E então é isso, tá? A gente é um canal independente. Então por que a gente tá fazendo vídeo semanal? Primeiro, Porque estamos porque falindo, porra. a Ou gente acaba ou faz. precisa- A gente tinha uma escolha. precisa Ou a gente atrair faz, mais público. ou a gente fecha o canal. Exatamente. Escolhemos a primeira. Então ajuda aí. FGCast quinzenal não tá bombando, tá? Então a gente tá fazendo semanal pra dar um up. O locador, tem gente que gosta da locadora. Tem gente que gosta da locadora. Mas não tanta gente assim. Então, o locador não teve a audiência que a gente esperava. O locador está agora, ele não tem mais A uma gente- periodicidade. A Ele gente não é que nem acabou. TV aberta, cara. Não deu audiência, tchau. Renova a temporada, não renova. Então, assim, a segunda temporada de Locadora Filmes e Games não vai acontecer, mas eventos esporádicos, de vez em quando a gente quer falar, jogar um gameplay, a Shots. gente vai fazer. Mas Mas só shorts não aí. tem. A E- Vânia Moreno, que é membro por 14 meses, né? A nossa membro Rainha Ali.
Boa noite, meninos. Simplesmente o melhor filme do Tarantino. Segundo melhor agora, né? A gente vai falar disso Membro daqui a não. pouco. Obrigado por Ela é ser apoiadora. do filme. Quer dizer, Mas- então, que Não, mas ela- ela já deu 2 filmes, então? Na FG Cup? Já mandou 2 já. filmes. Porque, Caraca, só complementando aqui, tá? A gente vai continuar indicando filmes pra vocês, como a gente fazia na locadora, só que agora são shorts. O YouTube falou, ou vocês fazem shorts, ou vocês vão aparecer menos ainda no nosso algoritmo. Então a gente tem que fazer A gente shorts. vai assumir. Não Aparecer sou menos fã. foi educado da sua parte. Não sou fã. Eu não tenho o poder de síntese do Paradela, que consegue em 1 minuto falar tudo o que quer sobre um filme. O Paradela é um cara rápido no fato. Você viu os shorts do Homem-Aranha, bicho? Eu não tenho esse poder, mas a gente está treinando para fazer shorts. Então as dicas de filmes vão continuar saindo, só que no formato shorts aqui no canal. E lembrando que no domingo, as minhas recomendações e contraindicações, eu vou começar a fazer isso no domingo, quando eu não tiver um top 10 de algum artista específico. Por isso exemplo, que eu digo... Por exemplo, para esse domingo, já está separado o top 10 que vai ser. E vai ser de um artista específico. Mas quando eu não tiver, eu jogo aí uns filmes de contraindicação. Então, faça como a Vânia, faça como o Gabriel, que é membro há 23 meses e colocou aqui. Boa noite, turma. Filmaço do Samuel Rosa, hollywoodiano. Bora, Fica. Ele acha que o Tarantino parece o Samuel Rosa, é isso que ele quer? Porra, muita gente fala. O pessoal do Rock Go chamava o Paulo Bonfá, então, falava, olha lá, o Samuel Rosa, lembra no Rock Go? Samuel Rosa recebia a bola, lá vai Quentin Tarantino com a bola. Então, meus amigos, façam como essa galera com o nominho verde aqui no chat. Seja membro do Filmes e Games, porque você participa do grupo secreto. Você agora tem várias postagens exclusivas para membro na comunidade no nosso canal do YouTube. Os membros já escolheram os filmes que vão disputar a FG Cup. Em breve a gente vai fazer a enquete inicial da FG Cup, vai ser dada a largada. E, além disso, os membros estão votando. Não esqueçam, membros, essa é a última semana para vocês darem nota para os filmes do Queda de Braço 13, que nós vamos gravar em breve. Então, os membros vão decidir o vencedor do Queda de Braço 13. Então, ser membro aqui é tudo de bom. E o mais importante, né? Você manter a gente no ar, que não tá fácil. Diga aí. Pessoal, e uma dica, um pedido, um apelo a todos vocês. A gente tentou até TikTok, criamos TikTok, mas não é nossa pegada. Nossa pegada é o YouTube, e o YouTube quer que a gente faça tudo e use todas as ferramentas. Então, o que aparecer para vocês de shorts, de vídeo, qualquer um, like, dá aquele likezinho. Nem que não vai assistir, eu não vou assistir porque eu não gosto desse tipo de vídeo. Like, a comunidade, a gente está postando foto ali na comunidade. Também peço a vocês para contribuir, comentem alguma coisa. A ideia é a gente tentar movimentar todas as abas e possibilidades que o YouTube dá pra gente. O Filmes e Games tem uma plataforma favorita, é o YouTube. É o único que nos remunera. Então, meu amigo, a gente vai favorecer o YouTube para ele dar valor pra gente. Então é isso. Apoia a gente. Ah, mas eu gosto de vocês no MP3, eu escuto no Spotify. Ok, você escuta no Spotify. Mas entra no YouTube, deixa um like, principalmente comentário, porque tem uma coisa que a gente tá pesquisando, né? O YouTube, like, dislike, é legal. Mas tem muito zumbi no YouTube que fica vendo o vídeo dando like sem nem prestar atenção. Um comentário mostra que a pessoa realmente prestou atenção no vídeo e perdeu tempo, investiu tempo escrevendo alguma coisa. Então, é fundamental um comentário. Isso dá uma relevância maior ainda pro vídeo. Então, comentem, tá? O Ronaldo Pereira mandou aqui um superchat, quem diria? Boa noite, senhores. Sou fã do canal e do trio. Na verdade, a gente estava enrolando aqui para começar a ficar esperando o Ronaldo. Assisti esse clássico pela primeira vez no cinema com minha ex-mulher no sábado, 24 de abril de 2004. É isso, Ronaldão. Lamento pelo seu casamento ter acabado. Mas não, talvez porque você só vai no cinema. Vamos variar. Você levava ela no cinema todo dia. Vamos variar. No cinema, né? depois, vai saber o depois. Jantarzinho depois, né, cara? Mas ele tem ótimas lembranças com a ex-mulher dele. Praticamente todos os FGCasts ela está lá. É verdade. Muito bom, meus amigos. Então é isso. Então, se você escuta no Spotify, avalia nós lá também. Dá um like para as pessoas ouvirem a gente pedindo para elas virem para o YouTube, tá? Porque na semana passada nós tínhamos 174 avaliações. Eu entrei hoje, nós temos 175. Tá? Spotify, eu já tô falando que eu tô aqui para desistir do Spotify. A gente tem um trabalho de ter que baixar, converter o arquivo, dá uma trampa, subir num outro lugar, não sei o quê, fazer uma capa. Sabe o que a gente ganha? A gente não ganha nada. A gente só manda alguém se inscrever lá, pagar ainda o Spotify membro, pro cara não ter que eu vi comercial, e o Spotify o que ele dá em relação a isso? Não dá nada pra gente, não dá nada. Em breve, exclusivo no YouTube. Fique ligeiro. O André Pereira, que é membro há 31 meses, colocou aqui. Apoiador, inclusive. Boa noite, trio. Maravilha e amigos. Fiquei muito feliz com a FGCast semanal, mas triste com o fim da locadora.
Lê, não aguardo daquela videoteca esperta. André, Eu tô quando eu falo devendo que pra tem gente que gosta do locador, é você, André. É Tá aí, você ó. que gosta. Tá Só aí. você. Tá aí Então, um exemplar. então, o Fãs do locadora não locador, o que morreu, fazem? mas O que ele tá. comem? O locadora não morreu, ele tá que nem o Walt Disney, tá? Ele tá ali congeladinho, Tá lá esperando. De vez em congelado. quando ele vai aparecer, ela vai aparecer aqui no André, eu canal. tô já preparando já. O que eu tinha de vídeo guardado aqui, eu já mandei. Os de Nintendinho, os shots, não sei o quê. Agora já tô direto no videoteca, então já tô preparando pra fazer. É que eu gravo uns 2 de uma vez ou 3 de uma vez, pra fazer já. Daí eu vou soltando aos poucos. Mas tá saindo, tá no forno, tá no forno. O negócio é o seguinte, gente, já demos um monte de recado. Com o tempo vocês vão entender as mudanças no canal, a gente vai comentando, a gente também conversa lá no Ou grupo vocês vão entrar também, tá? e vai sumir o canal, vai ser isso. Também tem esse risco. Vai ter a Então, mudança definitiva. Passa o caminhão da graneiro. a gente tem um monte de recado hoje, mas agora sim é a hora da gente falar tudo e mais um pouco de Kill Bill, volume 1 de 2003. Cara, esse filme já tem 20 anos, gente. 20 anos de Kill Bill. 20 Já fui ver essa anos, porcaria no cinema, cara. Mas antes de mais nada, Leandro, o pessoal quer saber. Porcaria? Porra, vai se fuder, Como é modo de dizer, como se é o nome do Kill Bill no original, Leandro Valina, por favor. Ah, meu Deus. Mate o Bill. Ah, não é em Perfeito. português, você quer? Perfeito. Título Kill original. Bill. Kill Bill. Vol 1. Vol 1. Volume. Muito bem, para dela. E a gente tá falando aqui de Kill Bill. Cacete, cara. Essa imagem aqui do lado, aqui, ó, é icônica, tá? É a noiva. Como você bem falou, ela tá tem até videogame com ela. Quem bate o olho sabe o que é isso, tá? Esse final de semana meus filhos estavam aqui em casa com os amiguinhos e tal, e eu fui assistir Kill Bill. Crianças, tá? Assim, adolescentes, vai. Cara, passava... Ah, é Kill Bill, né? É Kill Bill. Todo mundo conhece Kill Bill, por exemplo. Todas as gerações conhecem. Mas às vezes tem um desavisado. Eu tenho uma história. Às vezes tem um desavisado que não faz ideia do que é Kill Bill. Então, por favor, Paradela, traga esse maluco para a mesma página, coloque ele aqui com a gente, falando a sinopse de Kill Bill pro pessoal, por favor. Kill Bill Volume 1. Kill Bill conta a história de que sai, né? que sai para matar o Bill. Por quê? Porque ele, junto com as membros do esquadrão de assassinos das quais ela fazia parte, a deixaram morta. Ela estava grávida, a deixaram morta no dia de seu casamento. E quando ela acorda, ela não tem mais a criança. E todo mundo que ela conhecia tinha morrido. Então ela parte para vingança de todo mundo que arruinou a vida dela. É esse o filme. É um filme sobre vingança. É um revenge-orama. Acho válido. Meu computador deu uma piscada aqui, espero que não tenhamos caído. Se caímos, vocês Não, vão saber logo. Opa! Vocês Opa, vão saber agora... logo. Ixi, desaparecemos todos da tela. Olha, segue o baile. Agora voltamos. Estamos agora no ar. voltamos. Voltou. Estamos no ar, meus amigos. Estamos no ar. Estamos Então lá. é isso. YouTube já Kill quer Bill derrubar a gente, é é aquele só uma programa coisa que... engraçado que o negócio foi pra gente não deu piscada nenhuma. Tá tudo bem. Você. Tudo bem. Quem sabe faz ao vivo. Segue o jogo. É isso tá? aí. Então é isso, tá? Kill Bill, todo mundo sabe do que se trata. Lembrando que essa é só a metade. Então o filme termina com um puta cliffhanger, né? Pra você ficar agoniado pra segunda parte. A boa notícia é que já tem 20 anos que o filme saiu e já existe a segunda parte. Então se você não viu ainda, corre atrás, tá fácil. A segunda parte saiu no ano seguinte, também, ainda Tá por cima, fácil. né? Tá Já tem fácil. 19 anos que. Já tem 19 anos que saiu a segunda parte. Deu uma segunda piscada aí, hein? Agora. Tudo pode acontecer, Paradela. Agora é o negócio é o seguinte. É o momento que a gente chama de tirar o bode da sala. Por quê? Porque, basicamente, todo filme que a gente fala, a gente tem uma certa dificuldade em ter consenso nesse trio aqui. Somos pessoas de gostos muito diferentes, tá? Somos pessoas diferentes. Eu acho que Gostos pode ter diversos. gente aqui que não gosta de Kill Bill. Então, pra eu não perder a amizade com vocês, eu queria falar primeiro hoje, tá? Pode. O senhor tem a palavra. Obrigado. Só Eu vai. quero dizer pra vocês que eu gosto de Kill Bill. Eu gosto. E como eu falei na minha abertura, eu gosto mais do que anteontem, tá? Porque ontem eu revi esse filme e eu fiquei pensando aqui, cara, pra mim sempre foi Pulp Fiction, continua sendo Pulp Fiction lá em cima, tá? Cães de Aluguel. E aí nós tínhamos ali brigando, tô falando dos melhores filmes do Tarantino. Nós tínhamos ali brigando Bastardos e Glórias e Kill Bill. Brigando ali. Na minha mente é essa, tá? Eu gosto de todos, mas na minha mente é essa. Aí,
revendo esse filme, reparando mais coisas, né? Pra fazer um FGCast, a gente vê com mais atenção e tal. Cara, esse filme é melhor que Bastardos Inglórios, cara. Esse filme é melhor que Cães de Aluguel. Eu não consigo falar que é pior. Sabe, é aquele efeito. Aí quando você assiste o Bastardos Inglórios de novo, Fica tá... melhor não, peraí. Esse é melhor. Bastardos Inglórios eu vi recentemente, que o Bill fazia tempo que eu não via. Bastardos Inglórios eu vi recentemente. E eu mudei a minha opinião. Então é Pulp Fiction, ao concurso, tá? Ao concurso. E Kill Bill é o segundo melhor filme do Quentin Tarantino. Esse filme tem todos os meus fetiches estão nesse filme, pra começo de conversa. A gente vai falar de cada um deles hoje aqui. Cara, o Paradela perde tempo. Quem acompanhava a saudosa locadora Filmes e Games, o Paradela perdia tempo assistindo filme de samurai. Aquele filme parado, lento, enrolado. Cara, filme de samurai é isso, cara. VaptVupt. Você não precisa ver o tigre e o dragão, aquela coisa, aquele pessoal... Não, o tigre e o dragão é um pé nos grãos. Peraí. Tigre e o dragão não é comparação. O tigre e o dragão é um saco. Você quer ver gente flutuando? Aqui você vê a noiva pulando pro segundo andar. Por exemplo, Herói é legal. E, né, vários dos filmes que eu Herói assisti, é ruim, eu assisti Herói. Porra, Herói é maravilhoso. É ruim. Mas então aqui, ó, todos eles você só precisa ver... Inclusive, tem gente desses filmes de samurai que tá aí no que eu vi. Eu vou falar o seguinte pra vocês. Só precisa ver um filme de samurai na sua vida e aqui o não. É suficiente. Você já cumpriu a conta. Então, Não, pra mim, segundo melhor filme Tarantino, 2 thumbs up. E eu queria saber de você, Leandro Valina, se você gosta de Kill Bill. Por favor. É uma bosta, não gosto não. Boa. Não, maravilhoso. A última vez que eu tinha visto também já tinha um bom tempo. E... Cara, mas assim, você lembra das cenas icônicas, né? A cena do dedo, né? Como eu falei, a cena final da luta final também, é maravilhosa. Mas o filme ele não tem barrigada, né, cara? Ele Você falou a cena do medo? Dos dedos. Dos dedos. Quem nunca se pegou acordando de manhã no pé com uma baita cãibra e olha pro dedo e fala, mexe dedo. Mas tem uma coisa, né? É que toda parte que tem bastante diálogo, que geralmente no filme dá aquela diminuída, ele jogou tudo pra parte 2. Né? Você tem... tá. Porque os diálogos aqui não diminuem. A parte 2 a parte 2 é pau de diálogo. Aqui não tem diálogo, diálogos antes da briga. Sabe Street Fighter? Que aparece aquela cena, os caras falando, Rio, eu vou te pegar na porrada. E o Ken? Pode vir. E vai. É isso. É o cara jurando outra, isso. né? É a Peach no Mortal Kombat falando. Mas como ele fez montagem não linear, então ele põe umas coisas do passado antes, depois ele vai mudando. Então, muita parte de diálogo pesado ele jogou pro 2, entendeu? Sim. Agora é o seguinte, não tem como não gostar. Ainda mais a gente que gosta, eu principalmente gosto, porradaria. Eu, principalmente, todos nós aqui, né? Sangue, você entendeu? Coreografia, lutas bem coreografadas ali, que arrebenta, cara. Então, cara, o filme segura muito, cara. O filme é assim, eu sei que se a minha mãe vê, ela fala, ai, cara, que minha avó vê, ai, que lixo é isso, não sei o quê. Não é pra ela, é pra gente esse filme. Lê, Enfermeira de Decote, também gostamos. Japonesinha de mini saia com uma arma de metal. Sim, todas as mulheres objetos que mal fala também. Tudo nesse filme. Toda a objetificação aí. Não, mas o filme é muito bom, é muito legal. E por mais que também o Tarantino faça aquele esquema que ele muda de vez. Tem uma hora que ele muda os capítulos, né? Que ele põe um na frente do outro, não sei o quê. Ele vai... Mas ele vai e volta, mas você não se perde. Você compreende. Então, tá fácil. não tenta ser confuso no primeiro filme para explicar no segundo. No primeiro filme você já entende. Ele não é o Nolan. O Nolan que faz aqueles filmes cabeçudo, que é para você sair sem entender e falar gostei para parecer inteligente. Não, o confuso, confuso, mas não tanto. Você vai ali e se assiste. Eu tô no que o Paradela falou. Hoje eu acho assim, o melhor filme até reassistir Pulp Fiction, que eu também acho que é um dos melhores. Bastardos, Bastardos pra mim fica abaixo do Pulp Fiction e abaixo desse. Tá? Concordo. Então, mas é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Não lembro do 2, confesso que não lembro do 2. Você dá essa barrigada. Tanto o 2 tem uma cena de enterrado vivo que eu acho que o 2 20 minutos. 20 minutos, assim. Paradela, você gostou de Kill Bill, Paradela? Conta pra gente. De Kill Bill? Volume 1. Deixa eu ver. Sim ou com certeza, né? Pensar. Deixa eu ver. Cara, é um filme que eu gosto desde que eu vi ele no cinema, né? Confesso que não é o meu filme favorito do Tarantino. Meu filme favorito do Tarantino.
De ninguém. O Quê? filme favorito de todo mundo é Pulp Fiction. Não, pra mim é o Bastardos. Pra mim é o Bastardos. Eu coloco o Kill Bill acima do Pulp Fiction. Fica o Bastardos, e aí, em segundo, o Kill Bill com o Cães de Aluguel. Aí vem o Pulp Fiction, entendeu? Okay. Mas... A gente tem que respeitar opiniões erradas também. Então eu respeito. mas eu acho que o Bill é do caramba. Então, cara. o bode foi retirado da sala sem maiores dificuldades. Aqui nós temos uma unanimidade. Esse filme é excelente. O que me lembra que no final do programa de hoje nós vamos revelar o tema do próximo FGCast, já na próxima terça-feira. Aguardem. Seus capitães óbvios. Sensacional. Cadê nossos dois membros capitães óbvios? Cadê nossos dois membros capitães óbvios? Como é que é? E filme bom. Mais um filme totalmente excelente. E filme bom tem o quê? Aqui nós concordamos que filme bom e filme bom tem o quê? Premiações. Então eu vou começar falando das médias desse filme. Que, pra você ter uma ideia, no IMDB, nos maiores agregadores que nós temos, IMDB, 8.2, cara, de média. Isso aí é um espetáculo, tá? Ele é o filme número 150 na história mais bem avaliado. Mas só pra tirar a razão do Paradela, como se fosse necessário, né? Porque a gente já sabe quem tá com a razão. O Pulp Fiction é 8.9 e é o 8º maior filme de todos os tempos no IMDb. Tá? No IMDB, o primeiro lugar é Um Sonho de Liberdade. Vamos combinar que não é o melhor filme de todos os tempos? É bom, mas não é, né? Então, né? No Letterboxd, lembrando que a nota só vai até 5, tá? Aliás, sigam o Filmes e Games no Letterboxd, é 4.2, o que dá um 8.4, né? Ou seja, excelente média. No Rotten Tomatoes, ele tem 85% de aprovação dos críticos, e crítico é um povo chato, e 81% do público, tá? Os críticos gostaram mais do que o público, mas eu acho que talvez tem gente que acha que o filme é muito violento. Ainda bem que é. Então, meu amigo, assim, em matéria do... O povão ama esse filme, tá? Então, tá todo mundo junto aqui, eu diria que é unanimidade. Não é superchat, mas é a primeira vez que eu tô vendo ele ao vivo aqui com a gente. Um abraço pro Renato. Renatão, já indicou o filme dele. Se o Renato já o Renato usar aquela mensagem gratuita do apoiador, de membro, eu acho que ele vai ser o cara mais antigo. Vai aparecer quantos meses tem. Eu acho que vai ter lá uns 40, 60 meses. Acho que vai ser o mais antigo. Grande Renato. Usa aquela mensagem gratuita do apoiador filme de game, aí, desde que a gente começou. Seja bem-vindo, Renatão. Não seja um estranho nas nossas lives. Apareça de vez em quando. Ou ele sempre aparece e não escreve também. Tem isso. Eu faço isso. Em outras lives, amigos. E esse filme tem indicações, tá? Então eu quero falar primeiro do Globo de Ouro, tá? Globo de Ouro, a nossa querida Uma Thurman foi indicada para melhor atriz. Melhor atriz, uma só. Mas é uma turma, né, Lê? É uma turma, então são várias. Ah, garoto. Né? Foi indicada a melhor atriz e perdeu. Quem é que ganhou da Uma Thurman no Globo de Ouro, para dela? Vamos lá. Uma Thurman concorreu junto com a Scarlett Johansson, com Moça com Brinco de Pérola. Não. A Evan Rachel Wood pelo Aos 13. A Nicole Kidman. O nome do filme é A Moça com Brinco de Pérola ou ela era uma moça que estava com brinco de pérola? Provavelmente as duas coisas. Do Vermeer. A Nicole Kidman pelo Cold Mountain. Kate Blanchett pelo Custo da Coragem. Mas todas elas perderam e eu vou dar razão, tá? Para Charlize Theron pelo Monster. Bom, porra, Charlize. Ali não tem, aí não tem o que dizer. Conseguiram deixar a Charlize feia, pra você ter uma ideia do trabalho de. Feia, porque ela trabalhou pra caramba. Peraí, deixa eu ler aqui o superchat do PHTV. Obrigado, PH, nosso membro recente aí. Boa noite, estou atolado de trabalho hoje tentando vender 16 passagens aqui de uma vez só. Porém, estarei acompanhando a transmissão. Pega o Guanabara e vem. É isso aí, cara. Pra vender 16 passagens, só se for assim. Torcida uniformizada para um jogo do Flamengo, sabe? Vai todo mundo. E o Renato colocou ali que ele só não é o mais antigo porque a gente matou o padrinho, senão ele seria o mais antigo. Desde que a gente fez o membro, acho que ele foi um dos primeiros. Sim, tá com a gente desde o começo. E o André Pereira mandou superchat aqui. Para dela, o roteiro de Kill Bill é do Tarantino? Sim, né? Escrito por ele, né? Yes. Muito bem, e esse filme também, Globo de Ouro, né? Uma premiação menor. Vamos falar de Academia de Ficção Científica, Fantasia e Horror dos Estados Unidos, Saturn Awards, tá? Esse filme ganhou melhor filme de ação / aventura / thriller, né? Quer dizer assim, tudo eles montam, tá? A Uma Thurman ganhou melhor atriz, o que me leva a crer que a Charlize não estava disputando, porque não tinha como ganhar dela esse ano. É impossível. Ou eles erraram. Não estava. Não estava. Não, é a academia de
É academia de nicho, então o Monster é um drama, né? Então, A gente já viu cada coisa do Saturn Awards, mas tudo bem. tem isso. E o Hattori Hanzo, né? Que é o Shinshishiba. É o Sony Shiba. Sony? Não, Shinshi. Não, ele é conhecido como Sony Shiba. Eu não tenho essa intimidade, eu vou chamar ele de Xixi, que é o que ele é. Deu até Ele vontade foi de indicado a xixi melhor ator coadjuvante, não ganhou. E a Lucy Liu foi indicada a melhor atriz coadjuvante, não ganhou. E o Tarantino foi indicado a melhor diretor, não ganhou. Melhor roteiro, não ganhou. Cara, tinha filme bom assim no Saturn Awards, cara. Você quer? Então vamos lá, vamos brincar de... Peraí, a última então, já que você vai ficar passando a ficha aí. E a Chiaki Kuriyama, que é a gatinha do negócio, também foi indicada e não ganhou. Era um prêmio assim, novo rosto, né? Assim, essa vem pra ficar, essa vai longe, tem, morreu? Prêmio de 10 revelação. minutos no filme, morreu. Tá. Prêmio do futuro. Essa ela perdeu pra uma atriz da série do Alias. Que provavelmente também não teve futuro. Também não. Aliás, a única que teve futuro das que estavam concorrendo nesse prêmio foi a Keira Knightley no Piratas do Caribe, que perdeu. Todos perderam. Mas vamos lá. Roteiro. Tarantino concorreu com o Kill Bill concorreu com Sexta-feira Muito Louca com a Jamie Lee Curtis, X-Men 2, Procurando Nemo, Extermínio, mas todos perderam pro Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, né? O terceiro filme do Retorno do Rei. Se você pensar que... Nem roteiro, é livro, baseado em livro, o cara nem escreveu roteiro. E o Saturn Awards sempre privilegia, né, filmes de nicho, em especial fantasia. Terror e fantasia. Foi todo mundo no Senhor dos Anéis. Aí era barbada. Atriz coadjuvante, a Lucy Liu concorreu com a Peta Wilson na Liga Extraordinária, Miranda Otto no Senhor dos Anéis, a Kristanna Loken no Exterminador do Futuro 3, a Keira Knightley no Piratas do Caribe, todas perderam para Ellen DeGeneres no Procurando Nemo, que é a dublagem, cara. Ela faz quem no Nemo? Eu não sei. A Dory. Ela falou baleiês, cara. Ninguém fala baleiês nem ela, cara. O Sony Shiba concorreu com o Ken Watanabe no Último Samurai, o Ian McKellen no Senhor dos Anéis, o Jeffrey Rush no Piratas do Caribe, o Andy Serkis no Senhor dos Anéis, mas todos perderam pro Sean Astin no Senhor dos Anéis, no Retorno do Rei. Chato pra caralho. Melhor diretor, Quentin Tarantino concorreu com o Gore Verbinski do Piratas, o Danny Boyle do Extermínio, o Edward Zwick do Último Samurai, o Bryan Singer no X-Men 2, mas todos perderam pro Peter Jackson. Aí não tinha. MTV Movie Awards, para a Uma Turma venceu a Kate Beckinsale do Anjos da Noite, a Jessica Biel do Massacre da Serra Elétrica, Jamie Lee Curtis, Sexta-feira Muito Louca, Jennifer Connelly do Hulk e a Kate Blanchett do Desaparecidas. E os melhores thrillers, tal, cara. Assim, o Kill Bill limpa o chão, que é coisa tipo Cold Mountain, Desaparecidas, Identidade, Saída de Mestre e Último Samurai. Não tinha nem falando de Predador, a gente só fala de cinema aqui. Então vamos falar de MTV Movie Awards, que é a minha premiação favorita, acho que todos sabem disso. Que é uma premiação justa, né? Não tem esse papo de críticos, é um povo. São adolescentes. A favorita é aquela que a gente passava na TNT, qual que era? Screen Awards, né? Screen Awards, TNT, lembra? Awards, eu lembro. Putz, aquela lá, mas MTV é eleito pelo público que é uma cambada de adolescente maconheiro dos Estados Unidos, tá? Os estadunidenses que passam o dia jogando videogame. Então, o que acontece? Eles escolheram melhor atriz, Uma Turma, tá? Então, aqui tá de parabéns, tá? Melhor vilã, Lucy Liu, tá? A MTV tem prêmio de melhor vilão, só isso aí já vale. E melhor luta, Uma Turma e Chiaki Kuriyama. Eu não sei qual deles é. Ela matou tanta gente. A Gogo Yubari. É a menina. É a menina da bola. Tá. É que ali, quando ela lutou com ela meio que lutou com uma galera, né? Ali, tá? Realmente. Que é uma luta específica. É uma luta que a luta principal para ter uma luta específica. Mas você concorda que ele pegou embalo, né? O público já tá tão extasiado com aquilo que ganha uma moral, entendeu? Eu acho que esse filme foi trapaça. Venceram a luta do Keanu Reeves com o Hugo Weaving no Matrix Reloaded. Lembra? Aqueles milhões de Sr. Smith. Ah, legal. Não é. Muito bem, então. Hoje deu uma caidinha aqui. Paradelo, eu quero falar de dinheiro, porque, querendo ou não, o que só para falar uma coisa, sabe o prêmio de Citiges, que é o prêmio tipo que substituiu a Voriais de prêmios de filmes de horror, desses filmes de nicho, né? É o troféu cicatriz? É isso?
O Kill Bill ganhou o prêmio da plateia, né? O melhor filme empatado com Não existe mais a a Voriaz? Acabou a Voriaz? a Voriaz acabou, mas tem o Ah, de não, Sitges, que é cara. na Catalunha, Uma que ele coisa. substituiu. E o Kill Bill ganhou empatado com a nova versão do Zatuichi do Takeshi Kitano. Então tá aí, o Sitges premiando o Kill Bill. Grana, Paradão. Esse filme fez dinheiro. Vamos lá. Porque, assim, Cães de Aluguel era um filme de um cara novo. Independente. De um cara novo. Independente. Isso. Não, e é um filme independente. Kill Bill já começa escrito assim: o quarto filme de Quentin Tarantino, desse tamanho. O ego dele é maior que a tela do cinema. O ego dele é. Mas, assim, o Cães de Aluguel foi um filme independente. Pulp Fiction foi um filme, vamos dizer assim, semi-independente, né? Que já teve. Que foi um mainstream já, foi um blockbuster. Não, e outra coisa. O que jogou, eu lembro do hype. O que jogou o Cães de Aluguel, o Tarantino para o público isso, geral. Mas entenda, o Cães de Aluguel, o Tarantino fez o filme, depois o filme foi exibido em festivais, aí foi comprado para distribuição. O Pulp Fiction, o Tarantino já tinha feito um acordo antes de fazer o filme com a Miramax. E a Miramax já nessa época já era da Disney. Mas foi o Pulp Fiction que jogou pra galera. Sim. Mas era o selo de filmes independentes da Disney. Né? E ainda tinha uma grana do Danny DeVito aí para produzindo o Pulp Fiction. Então vamos dizer que era um filme semi-independente. Aí ele faz o Jack Brown, que é uma ainda nessa vibe e tal. E aí ele não, eu tô Jack falando Brown assim. Tá no mesmo nível do de Hollywood aí, o último aí. Não, eu acho o Jack Brown o pior de todos. Mesmo nível. Não, o Hollywood é bom. Aí o que acontece? Então eram filmes assim, com um orçamento não muito alto, né? E com um escopo pequeno. E aí ele fica, depois do Jack Brown, ele fica um puta tempo sem soltar filme, ele fica um puta tempo parado. E a volta dele é com o Kill Bill. Né? Eu lembro quando passou o trailer que o Tarantino tá de volta aí. Você vai ver o quarto filme do Quentin Tarantino. Eu falei, puta, olha o ego do filho da puta. Só que é o seguinte, né? Lembra quando eu falei nas dicas passadas que esse filme meio que mudou um pouco o que o Tarantino tá fazendo? Aquelas dicas só servem pra você, Paradão. Mas assim, o escopo do que era Cães de Aluguel, Pulp Fiction e Jack Brown, pô, aqui no Kill Bill é uma mega hiperprodução, né, cara? Tem, sabe, luta pra cacete, tem sabe, teve um gasto de dinheiro ali, né? Quanto de gasto de dinheiro? Vamos dizer que o orçamento desse filme foi de 55 milhões de dólares, que pra época, e ainda um filme da Miramax, era uma graninha. Bom dinheiro, tá? dinheirinho. Um dinheirinho. No mundo inteiro, rendeu 176 milhões. Então, tá errado. Não foi os 300, 400 que devia. É isso, cara. A gente vê franquias como Transformers, Velozes e Furiosos, esses remake da Disney, sabe? Fazendo bilhão, cara. E um filme desse nível não consegue. Eu fico revoltado, cara. O mundo não é justo. Mas não é um filme, mas não é um filme pra todo mundo, não é? É um filme que eles chamam de. Mesmo? Não é um filme. Rated R. E outra coisa, ele não é um filme que eles chamam. Nos Estados Unidos eles têm um nome para isso que é four quadrant, quer dizer, você acerta os 4 quadrantes, você faz um filme para todo mundo. Só para dar um exemplo, nos Estados Unidos, tá? Eu tô só fazendo um exemplo dos Estados Unidos. O filme que ficou em primeiro lugar foi Procurando Nemo. Que vai para a família toda. Diversão para toda a família. O segundo foi O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. E o terceiro, Piratas do Caribe. Esse não tem meu dinheiro, mas eu vou assistir. Aí o 40º, o Kill Bill ficou na 40ª posição. Pra você ter uma ideia. Piratas do Caribe já foi FGCast, Paradão? Não, né? Mas para você ter uma gente ideia, fez, né? Só para entender. Fez, ainda bem. Para vocês terem uma ideia, aquele Mansão Assombrada com o Ed Murphy fez mais dinheiro nos Estados Unidos do que o Kill Bill. Mas você imagina mesmo. É um filme infantil. É uma merda. Ou seja, ir no cinema nos Estados Unidos programa de criança. Os pais só vão no cinema para levar os filhos. Eles não têm o costume de ir no cinema para contar próprio. Se saísse o Simba 3, teria mais audiência. Mas se quer ver no mundo inteiro, ele ficou na 26ª posição. Para vocês terem uma ideia, aquela merda do Liga Extraordinária ficou na frente, entendeu? O mundo não é justo. Mas vamos falar então da galera que fez esse filme, tá? E eu quero começar, é claro, já tem aqui eu quero começar pelo diretor do filme, que eu acho que é o mais correto a se fazer,
Que é um termo que eu não uso muito. Tá? Só para dizer uma coisa, só em relação ao orçamento, já que você falou, $60 mil desse orçamento foi utilizado apenas em espadas e acessórios para espadas. Eu imagino que o resto foi sangue falso, né? Olha só, Quentin Tarantino, tá? Eu não uso muito essa expressão, mas acho que aqui cabe. É um gênio. Tá? Um gênio, Quentin Tarantino. Quiçá o quarto melhor diretor de todos os tempos. Nosso colega, lembre-se disso, né? Estudaram juntos? Nosso colega podcaster. Ah, sim. E também balconista de locadora também. E nascido no mesmo dia que eu. Nós temos muitas coisas em comum, eu e Tarantino. Nosso colega podcaster. Tarantino então, é podcaster? Sim, eu tô escutando. Hoje saiu o último episódio da primeira temporada do podcast. Será que o podcast dele tem mais likes do que o nosso? Mais de 174 likes nesse podcast. Será? Like aí, galera. Aproveita e like aqui nós aqui, ó. Você dá um jeito de participar lá. Bom, então o negócio é o seguinte, cara. Quentin Tarantino é um gênio, tá? Ele tá atrás, é claro, de Spielberg, do Scorsese e do Arminha, né? James Gunn hoje é o melhor diretor da atualidade. Então Tarantino hoje ele ostenta um quarto lugar ali. Ele tá correndo ali e falou que vai parar. Então talvez. Tem mais um filme, ele faz mais um filme e para. Será? Ele vai se aposentar que nem o Zico, se aposentou 4 vezes. Será? Ele diz o seguinte: eu não tiro a chance de eu fazer alguma coisinha para streaming ou escrever algum roteiro. Mas ele falou: eu tô com a minha vida feita. Até aí. Tô com a minha vida feita. Não preciso de dinheiro. Uma pergunta para vocês. Caberia um queda de braço Tarantino versus o Nolan? Nolan é chato. Ele não dá jogo. Não sei, cara. Acho que não dá jogo. Eu acho que o Tarantino vence com uma facilidade, assim. Até tipo. Tarantino não tem filme ruim, gente. O cara não tem filme ruim. Tem o Jack Brown. Não. O Jack Brown é bom. Tem o Jack Brown. Falar que o cara tem dinheiro, um cara como o Tarantino, assim, eu acho que ele faz por amor isso. Ele não faz por dinheiro, ele faz por amor. Tem o Jack Brown, só que todos os outros filmes dele são nota 10, entendeu? A paradela média do cara. Então acabou. Então assim, você quer passar... A filmografia dele é curta, paradela. A gente já fez vários aqui na FGCast. Então, hoje, excepcionalmente, eu deixo você falar de todos os filmes do Tarantino. Olha, o Tarantino, vamos lá, vamos falar rapidinho do Tarantino. Eu já vou deixar um comentário para todos os filmes que você vai citar. Filmaço. Tá, o Tarantino, ele esteve aqui no FGCast com Pulp Fiction, né? Que o Tarantino ganhou o Oscar de melhor roteiro, ele e o Roger Avary, que por sinal é o colega de podcast do Tarantino, né? Eles são amigos desde que a gente fala que ele vai poder falar de todos os filmes, ele começa a citar o co-roteirista dos filmes, que é praticar. Mas ele também foi indicado como diretor, não levou, né? Em 94. Ele também foi vencedor, então o Tarantino tem 2 Oscars, tá? Ele foi vencedor pelo roteiro de Django Livre, tá? Ainda foi indicado no Oscar pelo roteiro e pela direção de Bastardos Inglórios e foi indicado nas categorias de roteiro, diretor e filme no Era Uma Vez em Hollywood. Além disso, falando em FGCast, a gente fez ainda o Cães de Aluguel e a gente fez o Grindhouse, o Prova de Morte, né? Então, então temos. Então, agora, se a gente quiser citar o que mais ele fez como diretor, tem aquela sequência do Grande Hotel, né? Que é o melhor sequência do Grande Hotel. É a melhor sequência. A segunda melhor é a do Robert Rodrigues, lá dos filhos do Antônio Bandeiras, dos molequinhos. Aí ele fez o Jack Brown. Bom filme. Claro, fez o Kill Bill, fez o Kill Bill 2. Bom filme. Dirige uma ceninha no Sin City, né? Que é a ceninha do Del Toro com o Clive Owen lá. E além dos filmes que eu citei, ainda dirigiu Oito Odiados, que também é outro filmão. Bom filme. Então, vale a pena. Salvem, cara. O Tarantino é o cara. Tarantino citado. Nascido no mesmo dia que eu, criado da mesma forma que eu, atrás do balcão na videolocadora. Tá. Apaixonado pelos pés da Uma Turma da mesma forma que eu. Então, eu gosto do cara. O único problema dele é que ele fala mal dos anos 80 no cinema, o que mostra que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ele detesta.
Quer dizer, quase ninguém é perfeito, porque vamos falar de perfeição, vamos falar dela, que ao mesmo tempo que é uma turma. É uma turma. A A gente vai falar pouco, né, sobre... Uma A gente turma. vai falar pouco sobre ela, porque a gente já acabou de falar dela, né? A gente fez o FGCast do Batman e Robin, né? Estava lá, era venenosa. Mas aqui tem uma foto dela no Kill Bill, uma foto dela recente, tá? Ó, todas as fotos que eu coloquei aqui, começando pelo próprio Tarantino, são fotos de 20 anos atrás e desse ano. E todo mundo tá igual. É impressionante. Ninguém envelheceu em 20 anos. O Tarantino já era velho, continua. A Uma Turma tá inteiraça. Vocês vão ver as outras fotos. É inacreditável. Segue, Paradão. Mas é isso, né? Uma turma foi indicada ao Oscar como atriz coadjuvante pelo Pulp Fiction e esteve aqui no FGCast, tanto no Pulp Fiction quanto no Batman e Robin. A gente fez toda a carreira dela no Batman e Robin, eu sabe? Quero comentar daquele dedão dobrado pro lado, assim, ó. Dedão dando seta pra esquerda. Hã? Assiste até as vaqueiras Você ficam chupava o tristes. dedão, Maurício. Você chupava aquele dedão. Nossa, que dedão. Muito bem, então, essa é uma turma. O Mal tirava o esmalte do dedão dela no dente. Fácil. E a nossa querida Lucy Liu. Vamos falar da Lucy Liu. Olha a foto da Lucy Liu retirada na época do filme. E hoje é impressionante. Existe um meme da Lucy Liu, ela correndo assim, repetidamente, assim? Algum vídeo no YouTube dela correndo assim 1h30? Pode até ter, mas eu não lembro disso, não. Tem que mostrar, cara. É tão bonitinha. Em cima da mesa, que ela vai cortar a cabeça do cara. O cara falou devia ter um vídeo, um compilado de 1h30 daquele. Sim. Não gostou dessa cena? Não, amei essa cena. Eu queria ter uma animação aqui pra quando vocês falam umas barbaridades aqui, como o Paradela, tá? Falando que Pulp Fiction é pior do que Bastardos Inglórios, esse tipo de coisa. Eu queria ter um botãozinho que eu saía daqui e cortava a cabeça dele. Fazer o quê? Só digo verdades. Seria perfeito. Mas vamos lá. Muito bem, Paradela. Fala de Lucy Liu, mas destaque especial para aquele filme com o Mel Gibson, por favor. Sim, mas vamos lá. Lucy Liu, ela fez muita série de TV, né? Ela começou a aparecer no cinema e tal, e um dos primeiros papéis importantes dela, realmente, no cinema, com destaque, foi em O Troco, né? Foi em O Troco, que ela faz com o Mel Gibson. Depois de O Troco, aquela bosta... Troco, que é excelente. Já foi FGCast O Troco? Não, né? Graças a Deus ainda não. O pessoal, quem fica falando de Matrix, tá? Falando da Trinity de Matrix, ela usa uma roupa de couro, o filme inteiro. É porque nunca assistiu O Troco, meu amigo. A Trinity não é ninguém. Quem é Trinity na fila do pão? Nossa, assistam, cara, O Troco é um filme tão ruim, cara. Assistam. Mas vamos lá, depois do Troco, ela faz o filme que realmente ela apareceu, né? Que ela teve um grande destaque. Aliás, é o filme que colocou ela no Kill Bill, né? O Tarantino assistiu e falou, pô, eu quero ela. Que foi Bater ou Correr com o Jack Chan. Tá. Bater ou Correr com o Jack Chan e o Owen Wilson, que é um filme bem legal, tá? Logo em seguida, ela tá em As Panteras. Não sei que era esse que você ia falar que botou ela no. Não, foi o Bater ou Correr. E depois ela tá também em As Panteras. Peraí, que o Leonardo Barbosa Martins mandou aqui. O Leonardo falou mais uma verdade. O Léo mandou mais uma verdade. O Mal tem uns gostos esquisitos. Eu não sei se ele deve estar falando de Pulp Fiction, porque pra falar mal do pé da Uma Turma não pode ser, né? Então segue o jogo aqui. Não tem como. Tem sim, Léo, tem sim. Depois ela participa de Chicago, aquele musical com o Richard Gere, a Catherine Zeta-Jones e a Renée Zellweger. Vai para As Panteras, Detonando, né? O segundo filme das Panteras. Com o Rodrigo Santoro. Aí Kill Bill 1 e 2. Uhum. Participa de Dominó, a caçadora de recompensas do Tony Scott. Tá? E depois, cara, de Dominó, o que tem da carreira dela que a gente pode dizer assim, pô, de destaque é fazer voz em Kung Fu Panda 1, 2 e 3. Ok. E recentemente ela estava em Shazam, Fúria dos Deuses, né? Que você assistiu, né, Mal? Bem. Falei no locador. Eu vi Shazam, fiquei tão chateado. Bom, galera, então é isso. O canal Filmes e Games reverencia a Lucy Liu sempre. Ela merece. Quero comentar também da nossa querida Vivica Fox. Vivica A. Fox. Inclusive, saiu um short essa semana, tá? Do A Mão Assassina com a Vivica Fox. Ela tá muito bem no filme. Vejam os shorts do Filmes e Games também, tá? A gente precisa, não é que a gente quer. Vejam, likei. A gente precisa que vocês vejam nossos shorts, tá? Não importa se tá bem produzido ou não. Fala da Vivica A. Fox, para dar a raposinha. Viviane Raposinha.
É outro que a gente falou recentemente, né? Sério? Ela também. Sério, porque. Vamos lá. Ela tem. Vai, a Mão Assassina, que é um filme de 99. Mas antes disso, o que ela tinha feito? Ela tinha feito Independence Day, que ela é a mulher do Will Smith, né? Aí ela faz A Mão Assassina. Não, A Mão Assassina ela faz depois. A gente fez Acme Peraí, Hobby. Paradela, vai conferindo aí que eu vou te interromper, porque nós temos um superchat do Mau Gamer. Mau Gamer mandou um superchat aqui pra falar: salve, trio! Leandro, o ninja de roupão. FGCast 300 será? Ó, eu já adianto, não será 300. Fiquem Não será tranquilos, tá? 300. Nós não vamos falar de 300 no FGCast 300. Cara, eu gosto do 300. Eu gosto Eu do não, 300. é um número redondo demais pra gente Mas desperdiçar eu com gosto do 300. 300 Ó, também. Mal Gamer, só uma dica. Se você não quer me ver de roupão, mas quer me ver como um ninja com o kimono, vá assistir FG Series Karate Kid, onde tem a melhor apresentação. Eu com Cobra o Kai, kimono. então. São Tem aqui, eu tenho um vídeo no canal, FG Series Cobra Kai. Vai lá, tem um vídeo eu de kimono. E para fotos do Leandro do Um Rompão, ninja, em breve estaremos lançando o nosso OnlyFans, porque a gente precisa monetizar isso aqui de alguma forma. Então, aguarde. Exatamente. Aguarde. Então vamos lá, Vivica Fox. A gente falou recentemente dela, porque assim, ela esteve no Independence Day, que a gente fez no final do ano passado. Sim, né? era a esposa do Will Smith. Isso. Ela esteve em Batman Home, que ela era uma das capangas do Arnold Schwarzenegger. Não. Entendeu? Morreu, nem vi. E, claro, tava na Mão Assassina, mas tirando isso, a carreira dela é TV e tchau. Essa é a única que a foto tá bem diferente aqui, porque ela fez alguma coisa na sobrancelha, tá? Eu acho que sobrancelha tem que ser assim, ó. Natural, né, Lê? Você viu no meu shot hoje. O Mal tá falando Ela isso que ele fez- mandou um short. O Mal gravou Só um tem a short sobrancelha hoje no shot hoje. de um filme de terror. Sobrancelha. Ele começou a falar do filme, eu perdi a atenção e fiquei. Sabe quando você acorda de manhã, você dorme e a sobrancelha tá toda cagada assim, cara? Tem uma cena do E Austin eu ficava Powers, assim, não tem? Que a monitor, menina tá assim, com alguma... monitor, O cara tem reclamar, o cara tem uma Lê. pinta e o Austin Powers fica falando Mo. Eu só Lê, via Você a lembra, sobrancelha dele. você lembra no Gladiador que tem o carinha com as sobrancelhas tudo virado ali pra cima? Então. É. Mas essa sobrancelha que ela fez aqui, ela tá parecendo Bozo. Eu não gostei. A única que realmente tá muito diferente é a Vivica. Então, seguindo aqui para dela, por favor. Um monte de gente nova no chat comentando, que legal. Obrigado, galera, é isso aí, joga o like aí, pessoal viu, galera? novo. Obrigado. A gente não só lê os superchats, mas a gente lê A os galera que estão costuma aqui. ficar em silêncio. A gente gosta mentalmente. que vocês participem. Comentem Olha e joguem aí. os likes aí. Obrigado mesmo, viu, gente? Para dela. Carinhas Daryl novas, Hannah, para carinhas dela. novas. É outra que, se você olhar a foto da época e a foto de hoje, é outra pessoa. Ela fez tanta plástica que eu não reconheço. Se passar na rua, eu passo direto e não sei quem é. Ela vai falar, ô Mal, não vai me dar oi? Eu vou falar, não te reconheci, Daryl. Mas realmente ela tá muito diferente. É só você olhar as fotos aqui. Bom, a Daryl Hannah, que desde 2018 casada com o Neil Young, cara. Olha só, olha o Neil Young no final ficou com a Daryl Hannah, quem diria? Ela já esteve aqui no FGCast em longas eras atrás, né? Porque ela esteve no FGCast de Blade Runner. Melhor filme dela, Blade Runner. Acho que com certeza. Uhum. Mas vamos lá. Além de Blade Runner, ela Você falou Splash, ela não fez Splash? Splash tá ali, ó, coladinho. Mas ela começou... boa! O Splash Ela começou a aparecer num filme do Brian De Palma, né? O A Fúria, que é o filme de paranormal e tal. E aí, o filme que realmente fez a Daryl Hannah, né? Ela participa do Blade Runner, mas o Blade Runner flopou. O filme que botou ela em Hollywood, que todo mundo, Daryl Hannah, todo mundo passou a contratar ela para filmes, foi o Splash, né? Uma Sereia em Minha Vida, que ela era a sereia do filme, ela era a personagem principal. E depois do Splash, ela ainda fez Perigosamente Juntos, né? Com o Redford e a Debra Winger, dirigido pelo Ivan Reitman. Quem é a melhor sereia para dela? Daryl Hannah ou Cher? No Minha Mãe é uma Sereia? Daryl Hannah. Obrigado. Daryl Hannah no Splash. Depois do Perigosamente Juntos, ela fez Roxanne com Steve Martin. Roxanne! Não tem como, né, cara? Não tem como. Falou o título e o pessoal dos anos 80 é foda. Logo depois ela faz Wall Street com o Charlie Sheen e o Michael Douglas, né? Faz o Flores de Aço, que é um filme que é um filme para chorar, né? Trabalha com o Hector Babenco. O Hector Babenco dirigiu ela no Brincando nos Campos do Senhor. E ela vai trabalhar com o Chevy Chase e o John Carpenter no Memórias de um Homem Invisível. Eu gosto daquele filme.
Cara, esse filme, gosto. se tem um filme que fala que se traduz como decepção pra mim, foi esse filme, cara. Eu Mas tenho enfim, boas memórias. Faz muito tempo que eu não vejo, mas eu tenho boas memórias. cara. Depois ela ainda participa de 15 metros de mulher, né? The Attack of the 50 Foot Woman. Aliás, eu falei que esse filme tem. Desculpa. Falaram que eu tenho gosto estranho. Eu falei que esse filme tem todos os meus fetiches. Desculpa. Faltou a mulher gigante e a mulher com 3 seios do Vingador do Futuro. Vingador do Futuro. Que são as duas últimas. Aí ela participa de Dois Velhos Rabugentos e da sequência Dois Velhos Mais Rabugentos. Os Batutinhas. Walter Matthau. O Walter Também Matthau. Walter Matthau. E o Jack Lemmon, né, cara, que é outra lenda. Aí os Batutinhas, ela some por uns tempos e volta a aparecer no Kill Bill 1 e 2, mas depois do Kill Bill 1 e 2 desaparece de novo. E é filme B, série. Por exemplo, a única coisa de grande destaque assim, que ela fez depois disso foi aquela série Sense8 lá das Irmãs Wachowski. E é isso. A coisa de grande destaque que ela fez foi essa plástica, que a cara dela tá mais esticada que... Eu não sei se é plástico ou se foi efeito do botox. tempo. Ou efeito do tempo na plástica. Também pode ter sido isso. Mas dane-se, né? Cada um. Eu vendo silicones, eu sei que silicone tem validade, amigo. Silicones industriais, tá? Silicones para construção civil. Hoje eu tive o desprazer de ver aquele cara do Carga Pesada que fez plástica aparecer hoje. Né? Carga Pesada? Carga Pesada. É uma cilada, Bino! Não lembro. O Fagone? O Nacional. Não, o Fagone? O Estênio Garcia. Não procurem foto de hoje do Estênio Garcia. Tá assustador. Eu sei que o pessoal vai procurar. Seguindo aqui. A penúltima pessoa que eu quero falar aqui é da... Eu tenho uma curiosidade aqui, para dela. Julie Dreyfus, tá? É a Sophie Fatale. Não confundir com a Julia Dreyfus. Julia Louis-Dreyfus. Não é a Julia Louis-Dreyfus. Que é a Elaine do Seinfeld. Essa menina aqui, ela é parente de algum Dreyfus famoso ou o Dreyfus é um nome comum? E eu realmente não sabia. Um nome semi-comum, cara. Ela é porque ela é francesa, cara. É um nome na França que é um nome meio comum. Entendeu? Julia Dreyfus. Você tem o caso Dreyfus, né? O famoso caso Dreyfus que teve na França. É a Julinha Pelo Seco, paradela. Julinha Pelo Seco, tá? Dreyfus, Pelo Seco. Me fala aí da Julinha Pelo Seco. Da onde eu já vi essa mulher na minha vida? Lugar nenhum? Cara, basicamente ela estava no Bastardos Inglórios, que ela faz a acompanhante do Goebbels naquela cena de jantar lá. Ou seja, ela não está em lugar nenhum. Só deixei a foto aqui para vocês verem como tá idêntica a foto atual e de 20 anos atrás. Só a gente mudou em 20 anos e é fácil ver, é só acompanhar o canal que vocês vão saber disso. Né? 3 anos atrás já mudou muito, imagina em 20. E outra que não mudou, mas aqui tudo bem, porque ela nasceu em 84, então ela hoje deve ter 30 aninhos por aí, é a nossa querida Chiaki Kuriyama. Eu não sei quem é, nunca vi na vida para dela, mas ela tem a melhor cena do filme, que é a luta dela com a noiva. Ela usa uma bola de metal com serra amarrada. Eu já tinha medo da esfera do filme Fantasmas. Essa conseguiu ser mais punk, cara, daquela esfera. Lembra aquela esfera dos fantasmas? Inacreditável aquela cena. A mina gira o negócio e quando tá no ar ela chuta assim e volta. É muito bem feito. Não, e tem uma serrinha ainda, né? Depois ela abre serrinha assim e tem uma serrinha. Serrinha na ponta. Não, ela tem uma serra circular em tudo. Bola não tem ponta, né? Em volta da bola tem uma serra, exatamente. Quer dizer, a minha bola de basquete tem uma ponta que tá oval, né? Pra cacete. Muito bem, Paradela. Eu quero que você me diga pelo menos 3 filmes que já foram a VGCast com a Chiaki Kuriyama. Então deixa eu Ou que a gente grave, então, pelo menos. Ela deve ter feito aquela série japonesa, Death Note, aquelas coisas assim. Não, tem um. Fala um. Battle Royale, né? Ela tá no Battle Royale? Ela é a menina lá do Battle Royale. Foi ali que o Tarantino assistiu. Falou, vou colocar ela no meu filme, né? Então, vambora. É isso. Tá excelente. Tá com uma cara de malvada nesse filme que tá espetacular. E, por último, o nosso querido Xixi, Paradela. Você pode não querer que eu chame ele de Xixi, mas é o nome dele. Xixi Shiba. Tá? É o Shinichi Chiba, o nome que ele se tornou, né, no mercado, tanto no mercado japonês quanto no mercado mundial, o Sony Chiba, né?
Morreu, tá? Falecido, morreu aos 82 anos em 2021. Em 2021, de complicações da variante Delta da Covid-19. Ele não país? tomou a vacina, meu Em que amigo. país, Paradela? Teve muita gente que Japão. não tomou vacina porque não teve chance. Japão. Mas o Sonichiba tem, né, cara? O cara é um cara que fez... Esse fez o pé de meia. Não vem, não. Não, mas ele morreu em que ano que ele morreu? Em 2021. Não, Ele ele morreu não com teve porque da não tinha variante. vacina. É, Tinha isso empresário que- rico que pagava vacina de mentirinha no estacionamento. 2021 tava saindo, acho que ainda. Mas Sobrou era a tempo variante pra Delta, ele dar aquela que dinheiro. veio a segunda. E ele tinha 82 anos, né? A idade Você é sabe que a complicado, Covid pegava complicado. principalmente quem era mais idoso. Que Deus né? o tenha. Paradela, eu não quero que você fale a filmografia dele, tá? Mas Porque- vou. Ah, O Sonichiba, cara, ele é famoso principalmente porque ele fez a série de luta Street Fighter. Existe uma série de luta de Street Fighter que é estrelada pelo Sonichiba. São os grandes Série? não é aquele a história de Chun-Li, não, Live né? action? Não. É live action. Não, são Peraí, filmes de vou te luta. interromper porque nosso querido Leandro Cima mandou mais um superchat. Obrigadão, Leandro. No último filme do nosso querido Tarantas, ele deveria fazer tipo um Vingadores ou Mercenários, só que feminino. Prossegue. Não, deixa Ele o vai fazer. Tarantino. O filme é o The Movie Critic, é o nome do filme. O melhor série de desenho animado, melhor que os Simpsons, era aquele O Crítico. É, Espetacular. mais ou menos. Espero que não, Leandro. Deixa o Tarantino ter o jeito dele autoral. Não tem que ficar fazendo paródia de herói. Não. Vamos lá. O que ele fez? Então foi a série Street Fighter, que são 3 filmes: Street Fighter O Retorno e Street Fighter A Vingança. Além disso, ele estava naquele filme que eu citei no último FGCast, O Trem Bala. Lembra que não é o Trem Bala do novo. Não é o do Brad Pitt, mas o plot é o mesmo do Velocidade Máxima, cara. É um trem que não pode... Ele estava em A Conspiração do Clã Yagyu, que é um filme que eu já falei nas locadoras, que é um filmão, tá? Curiosidade. Hattori Hanzo, tá? Hattori Hanzo, para quem não sabe, é o nome de uma série de samurais que existiram no Japão, tá? E todos acabaram ficando com o nome Hattori Hanzo. E teve uma série sobre o principal deles, o mais famoso, chamada Hattori Hanzo. E adivinha quem fez o papel do Hattori Hanzo nessa série? O Sonichiba. Então ele basicamente faz um descendente desses samurais históricos que está aí no filme. E para completar, ele fez Velozes e Furiosos 3, Desafio em Tóquio, meu amigo. Não fala de Velozes e Furiosos pra mim, não quero falar disso. Muito bem, meus amigos. Então, mais um superchat aqui do Leandrão, obrigado, cara. Com toda... ele falou prossegue porque ele ia mandar outro superchat. Então, ele continua insistindo. Leandro, você tá insistindo nesse papo do Tarantino fazer um filme, tá? Então, ele quer um filme tipo Mercenários, com todas as filmes fatais que ele já trabalhou. E finalmente trabalhar com a maravilhosa Ming-Na Wen, que eu não sei quem é para dela. Aí tá na Melinda May de Agentes da Shield. Ming-Na Wen, né, cara? Ming-Na Wen. Sei quem é sim. Mulan, né, cara? Mas enfim. Leandrão, de novo, dá pra sair esse filme? Dá, mas não vai deixa com outra pessoa. Não vai sair as Mercenárias com não, vai sair Os Mercenários, que é o filme do Statham, tá? Você viu o trailer? Cara, parece aqueles filmes podres que o Statham faz direto. Os Mercenários 4, né, que você tá falando? Isso, que bosta de trailer, hein? Esse das Mercenárias, cara, desde o primeiro Mercenário começaram os nerd punheteiros começaram a fazer montagem e tal, com as mulheres e o público fica querendo, mas não rolou, tá? Não rolou e não vai rolar. Deixa eu falar. Mais alguém acabei, Paradela, não quero falar de mais ninguém nesse filme aqui não, cara. Vamos visitar, cara. Vamos falar do Gordon Liu, né, que faz o Johnny Moe, né, o carinha que luta com a... Todo mundo luta. Que é o segundo capanga da Lucy Liu, que é o que luta com a noiva em cima do corrimão, e que depois ela decepa a perna dela, né? Ele é o segundo cara muito famoso de filmes de samurai, tanto quanto o Sonichiba também, história, e ele fez as artes marciais de Shaolin, a 36ª Câmara de Shaolin, e recentemente esteve um homem com punhos de ferro. De Shaolin. Além disso, o Michael Parks, que faz o xerife, sabe o xerife que vem ver a noiva? Fica olhando a noiva e falando, nossa, acabaram com essa... Isso, ele já esteve, olha só, a grande curiosidade, que ele já esteve nos FGCasts de Um Drink no Inferno
E do Grindhouse, tanto do Planeta Terror como do Prova de Morte. É aí que minha curiosidade. Não tem Nesses curiosidade, três... é óbvio. Isso Não. aí é que não tá entendendo. Nesses 3 filmes e mais no Kill Bill, ele está fazendo o mesmo papel, o xerife Earl McGraw, tá? É o mesmo papel que ele faz. E você conhece bem o Michael Parks, porque o Michael Parks é o velho louco lá do Tusk. Ah, tá. Que fica na... O que faz o cirurgião. O cirurgião. Tusk é um filme que eu não recomendo, tá? É um filme marcante, mas vocês nunca vão falar eu falando que o filme é bom, porque não é. Eu ainda tenho que assistir o Tusk. Mais um podcast. Se eu quiser ver podcaster se fudendo, eu vejo aqui. Eu não preciso assistir Tusk. Mas, ó, um filme que ele fez também com o Kevin Smith, que é muito bom, é o Seita Mortal, tá? Então, pode Nome genérico, não dá pra saber que filme é. É um nome muito genérico, Muito mas genérico. é o nome no Brasil. O nome nos Estados Unidos era Red State, né? Que tá brincando com os estados republicanos e, ao mesmo tempo, Red State de sangue, né? Porque morre gente a roda ali nesse filme. Muito bem, meus amigos. Agora eu vou revelar para vocês mais uma mudança no canal. Só uma coisa. A gente não citou o Bill, porque o Bill só tá na voz, né? Eu não coloquei nem o Bill, nem o outro lá que é o... Nem o Michael Madsen, porque o filme 2, os dois estão a rodo ali. Então... Isso. Nesse aqui eles não aparecem, basicamente. Muito bem. Então, meu amigo, outra mudança no canal Filmes e Games. Nós estamos fazendo FGCast semanal, tá? E eu sempre sou o host dos programas, com exceção do Titanic até hoje, né? Mas o que dá mais trabalho de fazer aqui, tá um pouco de bastidores aqui, a gente faz essas coisas, mas o que dá mais trabalho mesmo é a parte de lembrar o filme. Porque você pensa, porra, o Mal tem uma memória boa, né? Impressionante. Não, meus amigos. Eu tenho que assistir o filme fazendo anotação. E assistir filme fazendo anotação é um saco. Autorizar tudo. Dá trabalho. Depois tem que escrever. Eu faço num gravador, depois passo tudo pro Word. Um dia os membros vão conhecer os nossos bastidores aqui. Mas o que acontece é, estamos dividindo essa tarefa. Para poder viabilizar FGCast toda semana, a cada semana, um de nós vai ficar com essa parte, de lembrar o filme. E hoje, esse job é do Paradela, eu vou só ficar assim, ó. Eu vou inclinar aqui, ficar para trás. E comentar o que me vier à mente aqui. Não tenho mais nada. Semana que vem sou eu. Vamos. Semana que vem eu leio. A gente vai revezar com a única regra. Cada um vai ter seu estilo e vambora. Isso. E a única regra que nós colocamos é que nas ditaduras o dono do filme fala. Para um não ficar criticando o filme do outro. Às vezes merecidamente. Então, a partir de agora, nós vamos dar spoiler de Kill Bill Volume 1. Marcelo Paradela vai nos lembrar as principais coisas que acontecem no filme. Se você nunca assistiu Kill Bill Volume 1, primeiro, você é maluco. Você tá por fora, você tá perdendo. Segundo, assiste antes de ouvir o resto do programa, porque a gente vai lembrar as principais cenas e é legal você ter elas na cabeça e tal, pra ir lembrando. Então, isso é a parte mais divertida. Então, Paradela, por favor, nos conte de Kill Bill Volume 1. Que eu vou ficar de boa. Kilbinês, nossa. Nos Kilbinês. Kill Bill já começa. Eu lembro que eu fui ver esse filme no cinema. E fui muito aloprado, né? Porque o filme começa... Primeiro, né, entra... Peraí, tem um superchat aqui pra acordar o Leandro que tá de roupão. Acorda, Xará. Risos. Já passou já os atores, agora já tô... Agora é filme. Valeu, Leandro. E assim, eu lembro que o filme já começava na louca, né? Porque... entra o que era esperado, né? O logo da Miramax. Esse filme foi produzido pelos Weinstein, né? Ele vai começar falando do logo, Leandro. A gente se fudeu, Leandro. Não. O Tarantino é criança dos Weinstein, né? Então, foi nesse filme que a Uma Turma teve problema com o Harvey Weinstein, não teve? Foi uma cena filme, que tá... uma cena, na verdade, do 2. É uma cena que tá no aquele 2, lance do Me Too, ela falou que também foi assediada por ele e tal. Sim. Mas uma cena específica do 2, que teve um problema ali, mas quando chegar no 2 a gente fala sobre isso. Ok. E de repente, né, eu tô vendo assim, e muda, e entra o crédito do Shaw Brothers, que é a principal produtora que fazia os filmes de Kung Fu em Hong Kong, né? Tanto aquela musiquinha... E entra... Não, mas... E entra assim... O Shaw Brothers, inclusive, essa produtora, o Tarantino filmou parte do Kill Bill lá. Ele aproveitou para filmar o Kill Bill lá, né? E aí entra aquela música. Se o YouTube deixasse a gente usar essas músicas do Kill Bill em todos os nossos stories, que é muito bom. É muito bom.
E E na hora aí que você tá assistindo isso aí, cara, você fala, "Ih, É. cara, é filme errado, velho." E aqueles intertítulos que ele usa no Grindhouse, que ele faz. Aí no Grindhouse É. ele usa a rodo, né? E aí vem a vingança é um prato servido frio, ditado Klingon, né? Pra mostrar, eu gosto de Star Trek, né? Nerd. E aí a gente entra numa puta cena tensa, que foi uma cena concebida pela Uma Thurman, né? No início, quando eles... Porque o filme foi concebido pela Uma Thurman e o Tarantino quando eles estavam fazendo Pulp Fiction, né? Eles criaram o personagem ali e tal. Ela já tinha concebido ali, que ela tava grávida. Isso, que ela seria... mas o personagem dela estaria grávida, né? Uhum. E todo então você ia começar o filme com ela grávida, estrupiada no chão, tudo ensanguentado, os dentes tudo fodido. E aí a gente vê, né? E você tem essa imagem, tá em PB, né? Você fala, caraca, mano, que branco. Eu tô pensando quando o Paradela for o dono do Cash e ele escolher um filme de 5 horas e meia e ele narrar nesse ritmo. Ele tá na. Meu Deus. Não, mas essa cena é importante, E é legal, a gente revela o nome do Bill no lenço, né? A gente vê que é o Bill que tá lá fazendo isso. Filha da puta. Quem usa lenço de pano, Leandro Valina? Fala pra mim, Leandro. Coisa nojenta. Coisa nojenta. Lenço de pano. Utilizo até hoje pano. E eu acho muito sexy quando eu tiro assim da... O melhor estilo Andy Garcia. O melhor estilo, não, toda semana lava. Tanto que a mulher aqui, eu falei, você lava. No melhor estilo Andy Garcia, tira assim, dá uma limpadinha. Meu pai usa lenço também, cara. Aprendi com meu pai. Opa. Mas olha só, ele chama ela, quando ela tá no chão, ele fala, não se preocupa, Kiro. E o Kiro é uma alcunha para garota ou garoto, né? É um nome... Só que depois, no segundo filme, você descobre que o nome dela é Kiro, né? O sobrenome dela é Kiro. Spoiler. Mas é um detalhe legal. Kiro. Uhum. E aí ela fala, Bill, é o seu filho. Pum! Tiro na cara dela. Já era. Você fala, morreu, acabou uma turma aí, né? Incompetente o rapaz, né, cara? E aí incompetente. Quem é que erra um headshot a queima-roupa, assim? Não, mas não errou, calma aí, não errou. Mostra entrando aqui, a bala saindo, passou pelo cérebro, quando ela acorda... Ele errou o cérebro dela? Que ela é loira, isso? É piadinha de loira? Não errou, olha, não passou pelo cérebro, não. Quando ela acorda, ela bate aqui, tá a chapinha de metal. Metal tem uma chapa ali, mas bateu no crânio, mas não no cérebro. Se batesse no cérebro... Não, mas passou de um lado, sai pro outro. Impressionante. Mas aí entra em cena o ego, né, de Tarantino, que entra em grandes letras, né? O quarto filme de Quentin Tarantino, né? E quando tá os créditos que mostram o nome das atrizes, já mostra quem elas fazem e o número, né, dos assassinos, do esquadrão de assassinos. Já vai botando o número ali, né? Depois você vai ver, tem a lista dela que ela mostra. Eu fiquei confuso no começo, tava capítulo 1 embaixo, 2. Eu falei, ué, eu também falei, peguei. Imagina a minha reação no cinema. Eu tava lá, capítulo zoada, né, Mauro? 2. Locadora zoada. Eu falei, bagunçaram aqui. Mas era a ideia. E aí o filme tá a cores, né? Já entra a cores. Então a gente chega num subúrbio californiano, tá? A noiva chega numa casa que tem um monte de brinquedos em frente. Você fala, então essa casa tem criança, né? Sim. Casa com criança. Dia ensolarado, bonitão. Bonito, tá bacana. Tac. E o personagem da Vivica Fox, né? Que é a Vernita, né? Ela abre a porta. Você só vê a cara da Uma Thurman e entra aquela musiquinha. Que virou um mega meme, né? A sirene é muito boa, cara. E aí, no meio dessa musiquinha, você vê um flashback, né? Dela batendo na noiva, né? A noiva caindo, e aí começa o pau. Ela já e aí começa a explicar, né? Mas a gente sabe, aquela era uma das pessoas que fizeram o assassinato, mataram a noiva. E aí começa um mega pau. Fantástico. Toda a coreografia, o Lê falou da coreografia quando a gente não é porrada, falando. É briga de faca, que é melhor do que porrada. Não, mas tem as porradas, quebra a mesa, quebra a mesa, tem as porradas. Mas vale lembrar que toda a coreografia dos dois filmes foi feita pelo Yoon Won-ping. O Yoon Won-ping é o cara que fez a coreografia do Matrix e é o cara que, assim, é o grande cara coreógrafo dos filmes de Wire Fu lá de Hong Kong, entendeu? Então, assim, o Tarantino paga uma alta grana para pegar esse cara, entendeu?
E é o seguinte, essa musiquinha da sirene é uma homenagem a um filme da Shaw Brothers, os Five Fingers of Death, que eles usam isso daí toda vez que a protagonista vai numa vingança. Então ele tirou de outro filme, tá? Essa musiquinha. Não, o Tarantino, 90% É. das coisas dele é referência. Se o cara é bom, é referência. Se o cara é ruim, Não, é cópia. e a partir do Kill Bill, nos outros filmes, o Tarantino meio que disfarçava um pouco das referências. A partir do Kill Bill, ele entrou no modo pastiche total, né, cara? Então, ele nem disfarça mais. O pessoal gostou, você não precisa ver nenhum filme de samurai, ver só esse, tá tudo aí. Não, veja, vale a pena. E aí começa pau com faca, pau, destrói a sala. A casa toda, né, saca? Só que, né, a gente falou que não tinha brinquedo de criança. Chegou o ônibus escolar. Chega a filha, né? Aí, opa! A menina, as duas escondem a menina. A menina é muito mas as duas ensanguentadas. Tudo ferrada, casa destruída. A filha entra, mamãe, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ah, tá. É uma amiga minha. Até vem aqui. A gente vai tomar um chá. E a uma até fala, né? Como um velho peidando na sala, pondo culpa no cachorro. A sala tá destruída, cara. A menina cheia de sangue na cara. Como é que pode? É legal que a uma até fala, né? Qual que é o seu nome? Dela não fala, daí a mãe fala. Qual que é a sua idade? A menina tá assim, ó. Muito bom. Justificável, né? Aí o que acontece é dar aquela descompressão, né? Vamos lá pra cozinha, vamos tomar um café. Resolver e aí aquilo. O seguinte. Eu sei que você tem contas a ajustar comigo, mas não vamos fazer aqui em casa, né? Não vamos fazer na frente da minha filha. Vamos marcar um lugar, né? E a uma turma é razoável, né? Ela fala, não, concordo, beleza. Beleza. Não é minha intenção te matar na frente da sua filha. Até poderia fazer. Porque ela fala, se eu tivesse que acertar as contas direitinho, eu tinha que matar você, eu tinha que matar a sua filha, eu tinha que matar o seu marido e matar todo mundo que você conhece. Mas ok. Vamos marcar um duelo e a gente acerta as coisas lá à noite. A gente marca um lugar. Beleza, no que falar isso, a Vernita lá dá um tiro de dentro de um saco de uma caixa de cereal, né? E erra. Você só tem uma chance, cara. Como é que você me erra o tiro dele? Mas lembre-se, ela era assassina de facas. Ela era péssima na arma. Mas também os sucrilhos Kellogg's ali, o Tigrão. Você viu o nome do sucrilho? Pegou no Tony. Você viu o nome do sucrilho? Cabum. E nisso a noiva revida, né? Joga uma faca no coração da. Cara, é legal que a menina vai caindo, né? Morrendo. E daí vai ficar a câmera na uma turma. E daí vira de lado assim, tá a menina atrás, cara. Sim. E você pensa, porra, essa morte foi perfeita, não dá pra ser melhor. Essa é o assassinato mais simplesinho do filme. É o mais fraquinho do filme. Não, e é legal que a uma turma vira pra filha, né? E fala, ó, você tá puta. Quando você tiver mais velha, se você ainda tiver puta comigo, eu estarei te esperando. Não, ela fala, eu estarei te esperando. Caraca, velho. Ou seja, a menina vai ter que virar uma assassina, então. Mas é óbvio que vai virar. É isso que a uma turma nunca viu um filme, cara. Você tem que matar a menina ali, mata no ninho, porque essa menina vai crescer, vai virar uma puta de uma assassina badass. Sabe aqueles filmes de Calma aí. Acabei de lembrar, mal, desculpa, tem que soltar agora. Lembrei daquele filme nacional que o Dadinho dá dá um cacete no cara e deixa o cara vivo. Ele vira assim pros caras e fala, pô, calma aí. Por que eu não matei aquele merda? Exato. Vamos voltar lá, esqueci. Por que eu não matei aquele merda? Aí a mina criança, ela vira Gina Carano naquele filme dela lá, que ela sai matando todo mundo por vingança. Essa mina vai fazer só uma coisa na vida toda, treinar. Então, muito bom, cara. Por que eu não matei aquele porra? E aí, a noiva vai embora no Pussy Wagon. Pussy Wagon, você fica pensando, né? Por que ela tem um Pussy Wagon? Que cacete um Pussy Wagon? Né, não, eu lembro. Toda vez que assisto esse filme, eu sempre volto pra primeira sessão quando eu tava no cinema. Eu olho e falo, ai, Tarantino, que mau gosto. Não, é tipo, é o Tarantino e as loucuras dele, né? Aí depois você entende, ainda é a loucura dele, mas ele consegue enfiar o porquê na história. Capítulo 2.
4 anos e meio antes dessa cena. A gente tá no massacre ali dentro da igreja, né? E chega o xerife, que eu falei, né? O mesmo personagem do Drink no Inferno, o mesmo personagem do Planeta Terror. Então, assim, o que a gente suspeita, o que parece é que, assim, o Kill Bill e o Planeta Terror acontecem, e aí depois acontece o Drink no Inferno, né? Porque ele morre no Drink no Inferno, pô. Mas aí o xerife e o filho dele Spoiler. observam a cena do massacre, né? E aí tem a noiva lá, estropiada, fala, ó, morreu todo mundo, tá, pô, olha, coitada dessa daí e tal. Eles estão olhando a menina cospe sangue. Dá uma tossida igual uma das minhas que eu tô mutando aqui. Isso, é o Lê. É o Lê Essa que porra tá Tá viva? com sangue ali e tal. Essa porra tá viva? É eu que ele nem se assusta, ele nem falou. Põe na A ambulância que gente eu acho errou, que aqui. tem uma viva aqui, né? E aí a gente vai pro hospital. Ela tá no hospital em coma, né? Ela tá no hospital lá em coma. E de repente entra a Daryl Hannah, né? O personagem a Elle Driver, assoviando, né? E ela vai tentar matar a noiva. Ela se Peraí, agora você paramenta. tem que Ela citar. vai- Primeiro, fetiche absurdo, né? Segundo, esse tapa-olho é homenagem a um filme que eu já indiquei no locadora, chamado A Cruel Picture, que no Brasil ficou com o nome A Vingança da Caolha, tá? Que é uma menina que é atacada, estuprada, violentada. Aquele filme de Rape and Revenge que o Leandro odeia, que eu falei aqui. Mas o cara pega... Ele tem uma cena que o cara pega e fura o olho dela com alguma coisa. E eles fizeram essa cena num cadáver e filmaram mesmo, furando um olho de verdade. A cena é tensa. Mas o filme é bom. A mina escapa e ela sai fazendo a vingança da caolha. É muito bom. E esse aí foi a homenagem do Tarantino, esse tapa-olho. Então a Elle Driver vai lá, tá paramentada de enfermeira, uma enfermeira altamente suspeita, né? Uma enfermeira com tapa-olho, né? Mas ela entra com uma injeçãozinha, né? E na hora que ela vai... Você deixaria uma enfermeira caolha pegar a sua veia? Você fazer o acesso, que dói pra cacete, você tá procurando ali. Não, mas ela vai colocar no soro, né? Então, enfim, na hora que ela vai tentar matar, toca o celular e é o Bill. E o Bill fala, ó, cancela o misto quente, traz uma pizza, cancela. Ela fica altamente pistola. Como assim, porra? Só que ela fala, ó, nunca levante, nunca acorde. E ele fala, né? O Bill fala, não, cancela, porque eu quero que ela tenha uma chance de vir, ó, acordar e a gente matar ela sabendo mesmo que a gente vai matar ela, né? Que não seria... Vamos matar com honra. Aí passam 4 anos, né? E aí um mosquitinho vem, pousa no braço dela, começa a chupar sangue e ela acorda. Essa cena da agonia do mosquitinho, cara. E aí é uma cena tensa, né? Porque ela nota que, né, ela não tá mais grávida, né? Então... E ela põe a mão aqui, ela bate e faz tem o metal. Mas ela chegou à conclusão que passaram 4 anos, que ela fala, 4 anos, que tinha um rádio relógio do lado ali. Ela marca, ela pega a marcação lá. É um treinamento aí, whatever, ninja, de marcação. Nós estamos no... Ela é uma ninja com altos conhecimentos. Ela vê a lua, as estrelas, o horóscopo. Eu olho no espelho, a minha calvície e falo, 2 anos, 3 anos, vou voltando. Mas enfim, ela vê que perdeu a criança, né? Então ela fica devastada, né? Ali é triste. E aí entra alguém na sala. Ela já volta a fingir que tá dormindo, né? Fingir que tá o coma. Tá em coma, né? E aí, meus amigos, entra um chefe, que parece ser o chefe dos enfermeiros ali, né? Que punk, bicho. Com outro cara lá, ele fala, olha, essa daí tá viva, mas nunca acordou. Ela perdeu os órgãos reprodutores. Então, cara, faça a sua festa. Então o cara... Dá pra ver que é o seguinte, Paradela, isso acontece rotineiramente. Sim, fala, o cara... Você quer $75, pode fazer isso. O cara é cafetão de mulher em coma, entendeu? Aí eu sou obrigado a perguntar. Se fosse no Brasil, esse cara teria uma desculpa.
Porque Se isso não acontece. Se o chefe chega pra ele e fala assim, por que você fez isso? Ele vai falar, bom, eu era novo aqui no hospital, eu entrei, peguei o prontuário dela, tava escrito coma. Não, mal. Não? Não. Não. Eu fiquei até preocupado. O mal começou a falar. Ele queria tentar cara. justificar o primeiro. Cara, eu gelei, cara. Eu ia apertar, desligar agora a live aqui. Comecei a ficar preocupado, cara. Mal ia tentar justificar isso. Deu, cara. Mal, arrepiou aqui, velho. Arrepiou. Mas vamos lá. Nossa, velho. Eu juro que eu então pensei, ela, velho. bom, ela descobre, né, que tem sido violentada constantemente, né? Quando o cara explica, porque o cara, essa daí já tá assim, passa vaselina, já dá. Já tem o tempo cronometrado, porque já devia ter outro cara na fila. Ela virou realmente ali o parque de diversões do Federal. Exato. Bom, o cara vai embora, deixa o outro para ficar em cima dela. E aí o cara começa a deitar em cima, e começa a lamber e começar a beijar ela na boca. E aí você só escuta um pé, a câmera volta para nós, você vê ela puxando o lábio do cara. Nossa, você não acha que ela fez pouco? Fala a verdade. Sim, então, esses dois aí, e olha, o outro ali que só bateu a porta e ela deu uma batida. Esses dois aí mereceram pouco. Ela voltou depois de 4 anos, ela tá começando ainda, né? Ela ainda... Pede mais 5 minutos, enfia o extintor de incêndio. Não, mas lembra, ela ainda tá sem os movimentos, né? Então ela tá começando, mas... Então o que acontece? Ela mata o cara na dentada, né? O Buck volta, quando volta ele vê o sangue tudo no chão, ele vê o cara... O Buck é o chefe dos enfermeiros. Ele volta, vê o cara morto, sangue pra caramba no chão e não vê ela. Você fala, a cama vazia. E ele olhando assim, a câmera desce, ela tá atrás dele com bisturi. Homenagem ao Stephen King. O Cemitério Maldito. Ela vai lá, corta o tendão dele, né, do calcanhar. Bicho cai no chão. Então, e aí você tá com bisturi na mão, o cara já tá caído na sua frente, meu amigo. Termina o serviço. Mas esse cara, cinematograficamente mas ela interessante, ela moendo a cabeça do cara na porta. E eu também lembrei, para dela, outra cena que mostra quando o cara é violento, do seriado do Daredevil, onde a primeira morte do rei do crime é uma porta matando um capanga dele na limusine. Caraca! Então eu acho tão mais violento quanto uma coisa do que meter só a faquinha no cara, entendeu? Aí quer dizer que ela tá querendo pegar informações primeiro, né? Exato. A ideia não é matar o cara, pegar informações. Aí, quando termina tudo, ela mata o cara com a última porrada, né? Ela consegue as informações que queria, ela rouba o óculos e rouba a chave da Pussy Wagon. Foi fácil achar o carro no estacionamento, né? É facílimo, né? Ela foge numa cadeira de rodas, né? Ela não imaginava, né, cara, que ia ser aquilo mesmo, né, cara? Mas ela vê aquele Pussy Wagon ali e fala, não, só pode ser isso, né? Entra dentro do carro e aí ela fica tentando recobrar o movimento do dedão na força da vontade. Foco no dedão. Que dedão? Que dedão, nossa. Mexe o dedo. É muito legal que são 13 horas. Aí passa 13 horas depois, mexe o dedo. Calma, ainda não passaram 13 horas. Né? Porque o filme Porque o que acontece é capítulo 3, a origem da Orange. Né? E aí o filme vira um anime, né? Vira um desenho japonês, né? Vocês gostaram desse artifício Eu gostei. O Tarantino estava fazendo em cima de um filme indiano que já teve isso. Então não é criação do Tarantino isso daí. Ele pegou uma ideia que teve já num filme indiano que ele gosta e tal. Mas eu achei que a história eu acho interessante por 5 segundos, igual Preto e Branco. Eu acho interessante por 5 segundos. Quando é a história toda, para mim vamos economizar grana. Gente, vamos economizar grana, quanto mais fácil de fazer isso sem gastar tanto. E pode pôr muito mais sangue, né? Tem jorro de sangue para tudo que é. Eu acho legal ele conseguiu fazer um jogo 30 segundos, passou disso. Eu achei que foi pouco demais. Eu gostei dessa cena. E aquilo, consegue fazer uns jogos de sangue mais estilizados, artísticos, né? Uma coisa meio
que os desenhos japoneses têm, né? E você pode botar um pedófilo atacando a menina, você tem que botar uma criança em cena com um gordo. Exato, ele tirou esse problema de letra, né? Então, Uhum. o que você tem? Você tem que você já descobre que ela é filha de um pai que é sino-americano, quer dizer, o pai dela é chinês e americano, tá? E a mãe é japonesa, então ela é uma mistura de raças, tá? E ela vê a família ser morta por um chefão japonês. Ela tá escondida embaixo da cama, ela vê a mãe morrer, depois vê o pai, né? O pai até luta um pouco, mas também morre. Aquela chuva de sangue da mãe caindo sobre ela, assim, Pô, também é muito legal. É tenso ali, cara. O que ela cresce, ela se finge de prostituta e vai atrás do chefão, né? Então, tem um chefão lá querendo pegar uma menininha, ela oi e mata o cara. Destrói. Mata o cara. Uhum. Aí ela fala, olha, ela virou uma matadora de aluguel, né? A noiva que tá contando a história da Auren, né? A Auren vira uma matadora de aluguel, acaba trabalhando pro Bill, né? E esse é o ponto. Foi ela uma das sobe pessoas... rápido na vida. Isso, e foi uma das pessoas que foi me matar, né? E aí sai do desenho, do anime, e você vê a noiva conseguindo mexer o dedão. 13 Cara, é horas a depois. fisioterapia mais rápida da história. Eu operei o ombro e fiquei de muleta 3 meses, cara. Você Cara, não falou, foram mexa mais de braço. 2 meses pra poder mexer o braço direito. A mulher tá Ah, mandando você é em 13 fraco, horas. Maurício. Faltou força de vontade. Você é fraco. É. E outra coisa, né? É exatamente isso que eu ia falar. Você não tem a força de vontade da noiva. Não tem nem aquele pé. Se tivesse um pé daqui, já tava. Então, 13 horas depois, ela consegue andar e bala, né? Não é que ela tá de E é boa. uma coisa mesmo que até comentaram aqui Dirigindo, também, que eu pensei na hora. Passou 13 horas e ninguém. Ela pro hospital tá cheio de polícia, fechar o Às vezes estacionamento. tava, Mas você só não sabe for olhar que no carro do cara, ué. mas o Kill Bill Pô, mas. O Kill Bill, ele não é um filme realista, né? Ele é meio um realismo Sério? fantástico. Sério? Então esquece qualquer. Vai da polícia, chegou Que lá. era pra ter achado fez o uma cara. investigação. Se E fosse a um primeira filme coisa tipo. era ir ver o carro do cara, sei lá. Se fosse algo como fosse o Chuva Negra, que foi o último, sim, a polícia já deveria ter vistoriar o carro do cara, né? Porque a chave sumiu, o carro tá lá, olha o carro, olha lá ali, mexendo o dedo, né? Então, em suma. Mas aqui a gente tá mexendo com outro tipo de tipo de história, né? O realismo Questão de fantástico. descrença, a gente tem essa consciência. Segue o jogo aí, Paradão. E esse capítulo termina com ela indo para Okinawa. Ela pega uma passagem só de ida para Okinawa, né? Uma das ilhas ali do Japão. Capítulo 4. Ela vai pedir uma espada. Ela chega num lugar que tá vendendo lá uma comida, e ela fala, olha, eu queria... E se faz de turista, né? Joga todo um verde para cima do cara da loja, eles ficam conversando lá. Até que chega uma hora que ela revela, olha, eu quero encontrar o Hattori Hanzo. Não, e o cara é muito bonzinho com ela, né? Porque ele fala assim, sim. Você aprendeu a falar em japonês? Arigato. Ele, nossa, parabéns. Pô, arigato, meu amigo? Porra. Arigato. Esse meio que é obrigado, todo mundo sabe. Ele tá vendendo. Não, o Lê é vendedor. Ele tá vendendo ali a comida. Ele precisa, né, satisfazer o cliente. Ela é simpática, uma cliente simpática. Sim. Ela não é uma cliente estúpida, começa com uma cliente simpática, então ele tá na dela. Até a hora que ela fala em perfeito japonês que ela quer uma espada, ela quer encontrar o Hattori Hanzo porque ela quer uma espada. Aí o cara, e o que você quer com o Hattori Hanzo? Eu quero uma espada para matar um verme. Então. E aí você descobre que ele é o Hattori Hanzo, né? E aí eles vão conversar ali, né? E o Hattori Hanzo fala, olha, por que você quer? Porque eu quero matar o Bill. Eu não quero uma espada que seja... Ela nem precisa falar o nome, ela fala e ele já vai na janelinha. Tipo assim... Não, ela fala, esse verme foi você que treinou. Aí ele escreve na janela, Bill. Então, assim, ó, parei de fazer essas espadas, mas vou fazer uma só pra você. Agora, sim, ele tinha feito uma jura. Não, olha só, eu entendo o que é uma katana, tá? O Júlio, né, grande amigo nosso aqui do canal, tal, tinha uma, tal. Agora, o cara tem 85 Hattori Hanzos na parede, cara. Ele não precisa de um mês pra fazer uma espada.
que vai ser melhor que as outras. Tá? Mas, porra, né? A outra dava conta também. Cada né? espada é feita para um objetivo. Ele não tinha um objetivo Exatamente, que meu era amigo. matar esse. Então tem que criar Ela uma tinha que falar, meu espada. amigo, eu preciso matar o Bill, gente. Eu não posso esperar um É a mês pra fazer uma espada espada igual a outra pra especial. mim. Não, cada espada tem tem a sua história, meu amigo. É E, absurdo. como eu disse, né, Hattori Hanzo é a história de um samurai, de vários samurais que existiram, os filhos foram adotando o nome em seguida, tipo Hattori Hanzo 1, Hattori Hanzo 2, Hattori Hanzo 3. O PHTV, Falta de criatividade. PHTV jogou um superchat aqui. Okinawa virou continuação de Karate Kid. Cara, ele foi para Okinawa, é uma das ilhas ali do Japão. Que eu me lembre, Karate Kid se passa na Califórnia. Tenho quase certeza. Mas o 2 ele vai para Okinawa. O 2 ele vai para Okinawa. O 2 eu já apaguei da minha memória. O 2 é bom, cara. O 2 é legal. Mas vamos lá. Como eu disse, o Hattori Hanzo é um cara que teve, então um cara que existiu. E como eu disse, né, o próprio Sonny Chiba fez, né, esse papel, um cara que além de samurai fazia espada, né? Enfim, é o Tarantino fazendo homenagem a isso. Né? A melhor coisa desse filme, cara, é o efeito sonoro das espadas, tá? Porque assim, é tudo. Você vai pôr a espada na bainha. Mas que é baseado. Mas aqui no Japão. muito Os filmes genial. japoneses assim, de ninja são nesse esquema mesmo, cara. Tem uma cena nesse filme que eu fiquei impressionado, que a menina vira. Quando o pessoal limpa o sangue das espadas, tá? Que atira sangue, faz. Bum, esse barulho. Assim e na hora que a menina fala assim, a Lucille fala pro Capanga, pega ela, o cara olha pro lado e volta a cabeça. Quando ele olha pro lado, ele corta o ar com o nariz. É impressionante. Mas segue fora dela, desculpa te interromper, você tá indo tão bem. Então vamos lá. Capítulo 5. Assim, que é o massacre na Casa das Folhas. Que aí a gente descobre que é um restaurante, né? Um ano depois do massacre que matou toda a família matou o pessoal no casamento da noiva, né? Um ano depois desse massacre, o Bill bancou a Auren Ishii para ser chefe da Yakuza, né? Da máfia japonesa, tá? E nessa cena a gente é apresentado a Sophie, né? Que é a advogada e melhor amiga da Auren, a Gogo Yubari, de 17 anos e doida de pedra, que ela estripa um tarado. Nossa, esse eu não tive dó nenhuma, né? Mostra um flashback. Ela. Lambe, né? Ela. Você quer transar comigo, né? Quero! Quem penetrou quem aqui, ô filha da puta? Você vê as tripas do cara tá aí. Nesse eu não tive dó. Muito bom. E além da Gogo Yubari. Uma coisa interessante, uma boa parte do filme é em japonês, né, cara? Sim. Ele utiliza os diálogos em japonês. E, além da Gogo Yubari e da Sofia, a gente é apresentado ao Johnny Mo, que é o carequinha, que ele é o chefe. Tá com a máscara lá. Isso, é a máscara do Kato, né? Que é o parceiro do Besouro Verde. Que toca a música do Besouro Verde no filme, aliás. Quem conhece o Besouro Verde? Eu assisti com. Não é o Jet Li, né? Que teve, né? Um dos primeiros. É com o Seth Rogen. Mas isso é um remake. Não, que é o antigo. Besouro Suco, o Besouro Verde. Não, o antigo era o Bruce Lee. O Kato era o Bruce Lee. Que tanto que a cena não era uma vez em Hollywood, que o Brad Pitt luta com o Bruce Lee, é nos bastidores da série do Besouro Verde. Mas enfim. Segue aí. Então, o Johnny Moore é o chefe da gangue, né, da Auren, os 88 loucos. Crazy. E tem um cara mal-humorado na reunião. Você tá mal-humorado pra reunião, você fica quieto, você cala a boca. Na verdade, tem um cara... ali fazendo a explanação, você vai falar, falou merda. Não, mas não tem um cara mal-humorado. Tem um cara coerente na reunião. Ele perdeu a cabeça, Lê. Você não pode perder a cabeça numa reunião. Não pode. Você tem que ele tá coerente. Inteiro. Ele tá falando exatamente que ela não é 100%... O quê? O que é a coerência dele? Ele é xenófobo, é isso a coerência dele? Porque as raízes da Yakuza... É que nem entrar um americano e falar, agora eu sou chefe da Yakuza. Os caras falam, não, cara, tem a tradição toda. Na Itália também tinha isso da máfia, não tinha? Para alguma coisa assim também? O quê? No último filme que a gente fez, Leandro, o cara falou, eu tenho meia placa de nota falsa aqui de dólar, então eu quero ser da Yakuza. E os caras abriram uma exceção para ele. Mas poder, existe... Não, mas existe a tradição. Não é tradição. Na existe máfia a rivalidade italiana também tem não, isso. Esquece italiano. Existe a rivalidade entre Japão e China. Eu já falei sobre isso no último FGCast, tá?
Então, o mafioso, ele tá lá questionando, fala, pô, por que a gente tem que dar ouvido para alguém de sangue podre, né, que é chinês e americano, porque é o que ele fala, não tô dizendo que, Então, cadê que a a pessoa, coerência? É mas um ele filho da fala puta. isso. Tem que arrancar a cabeça desse filho da puta. Deixa eu Ele é um agradecer aqui a mafioso, de Vânia. qualquer forma, é um filho da puta. Todos ali Vânia são filho da Moreno puta. mandou, Todo a mundo- nossa querida Vânia, membro há bastante tempo do nosso canal, mandou um superchat. Obrigado, Vânia. Um beijo pra você. Se quiser mandar uma mensagem manda pra gente escreve, aqui, hein? por favor. Uhum. Vamos lá, para dela. Mas o fato é um mafioso, quer dizer, todo mundo que estava naquela sala ali merecia morrer. Enfim. Todos. E começamos por ele, né? Porque ele questiona isso. Aí ela vem, levanta, vai. Aquela cena que o Lei gostou, né? Muito boa. Só vi em desenho essa cena, cara. Só vi em Só desenho. vem, ó. Tira a espada. Como não lembrar da apresentação do maravilhoso Ninja Gaiden 1, né, Pradela? Que aparece lá só os pezinhos, um de cada lado, antes dos caras pularem Ó. e der Eu a não espadada no lembrei. meio da Como lua, não cara. lembrar? Eu não lembrei. Ó. E depois o mal reclama que o Ninja Gaiden 1 foi um dos filmes, dos games que ganhou lá nos melhores do games Super da... Mario Bros. É. Beijos, Pois é, ó. mano. Então esse beijo do Pradela, mano, ó, é pra você, ó. Mas é o fato que ela para. Tarantino jogou Ninja Gaiden 1, tá, mal? Só pra você saber. Não jogou. Não. Mas ela. Você tá dizendo que Tarantino não tinha um Nintendinho? Claro que tinha. Não, cara. O Tarantino nos anos 80 já tinha passado a fase do Nintendinho, já tava com os 20 anos dele e tal. Ele vê abertura. Mas o Você acha que ele o Tarantino faz? com 20 anos tava fazendo o quê para dela? Pegando mulher? O Tarantino. Não, ele tava sendo o balconista de. E jogando Nintendinho, certeza. Esse cara é absolutamente. Na locadora dele alugavam fitas, viu? Ele só ficava vendo fita. Era Ele só ficava, ficou a fita Ninja Gaiden e ficava passando a abertura em looping. Ele falou, ainda vou usar isso num filme. E vendo uns filmes muito loucos também. Mas, enfim, aí ela para na frente do mafioso, ela arranca a espada e cabecinha voando, né? E aí é muito legal o efeito, que se você for ver, é um efeito daqueles podreira, né? Que é... Fica esguichando ele e começa... Cara, Evil Dead não é nada comparado com os... Cara, eu comecei a dar tanta risada nessa cena. Não, eu lembrei do Cavaleiro Negro do Monty Python, cara. E sai... Aí começa a parar, né? É muito engraçado. Que o Tarantino falou, eu não quero algo digital, não. Eu quero utilizar esse tipo de Aquela cena da Wandinha no que é o que eu a tinha cena da Wandinha, não da série da Wandinha, do filme da Família Adams, que a menina corta o braço e fica jogando sangue assim na galera. Na plateia, né? Teatro, mas ele fala, eu quero esse tipo de efeito, porque era o efeito que eu via nos filmes de Kung Fu que eu assistia, nos filmes de Kung Fu, de ninja que eu assistia nos anos 70. Então, assim, ela fala, né? Fala, ó, cara, se vocês quiserem me contestar em algum plano, em alguma coisa, pô, façam, por favor, eu agradeço. Incentivá-los a discordar. Eu incentivo. Muito cara de pau. A única coisa que faz isso, eu já trabalhei com a chefe que faz isso. Ó, a gente desligou tal pessoa da empresa porque ele não colaborava, a gente não achava ele colaborador. Mas se alguém tiver alguma objeção, é só falar que a gente tá aqui para ouvir. Ouvir. Mas ela fala, então, mas eu prometo que nenhum assunto vai ser tabu. Exceto o que a gente acabou de discutir agora de pouco. Então, assim... E ela faz questão de falar inglês, que é pra falar assim, foda-se a japonesada aí. Exato. E ela fala, se alguém tem alguma coisa ainda a falar da minha herança, né, da minha descendência, eu arranco a cabeça fora. Yes. Alguém tem alguma porra de pergunta e mostrando a cabeça do cara. Sensacional. Does anyone else aí você pensou, pô, uma turma vai ter problemas com essa... Teremos problemas, lógico. Né? Essa é mais freak. Você tá setando o desafio final do filme, né? Deste filme, né? Do volume 1. E aí, a noiva compra um bilhete de partida para Tóquio. Lembra que ela pegou uma passagem só para Okinawa? Agora ela vai de Okinawa para Tóquio. E é legal, né? Aquele plano do avião chegando, que você vê a cidade mal feito também, né? Que é tudo miniatura. Que o Tarantino utilizou no set, né? Em Yokohama, que eles tinham feito o mesmo set de um último filme que tinha rodado ali do Godzilla. Que o Godzilla continua esperando o Godzilla aparecer ali em homenagem o set do Godzilla. Ele faz aviãozinho ali. O Renatão que tá nos acompanhando hoje, em homenagem a ele. Eu fiquei esperando o Godzilla aparecer ali, aquela maquete porca. Pô, foi muito legal aquela ceninha. Aí o que ela faz? Ela descola uma moto
E um agasalho igualzinho à roupa do Bruce Lee em Jogo da Morte, né? Essa roupa aí da noiva. Pega, joga ali, Bruce Lee, Jogo da Morte, joga, você vai ver a mesma. Ó, quero revelar pra vocês aqui. Até hoje, eu só uso o tênis da ASICS. E ó, primeiro tênis da ASICS que eu comprei foi depois de ver Kill Bill. Eu vi o Kill Bill, ela com aquele tênis amarelo da ASICS, eu falei assim, vou comprar um ASICS. Até hoje eu adoro a marca, eu só uso ASICS. A ASICS é um tênis bom. E a ASICS não paga nada sem pra nós. jabá, sem fazer jabá, mas é muito fato. confortável. A ASICS é um tênis muito confortável. O Mal, num dos locadoras, Olha, ele todas essas marcas... Air, no filme Do da Air, Air, falei do Air. Air. Não, mas meteu o pau. Mas Tô de esperando todas essas a marcas... ASICS pagar. De todas essas marcas de ASICS, de tênis, é a ASICS e a Nike os únicos que são realmente bem confortáveis. O resto seja meio que, aperta aqui, aperta ali. Tá. Mas vamos lá, não estamos aqui para falar de tênis, estamos aqui para falar da noiva, né? Que com essa motinha ela começa a seguir a Oren Ishii por Tóquio, né? Que a Oren tá numa Ela limusine. até para do lado ali, olha, né? A Oren tá protegida pelas motos da gangue, e aí ela para no sinal, ela olha para dentro de um dos carros ali da comitiva ali da Oren, e ela vê a Sofia, né, falando no celular. E aí você vê que a Sofia estava presente no massacre, né, da noiva. Tava falando no telefone, ela fala, filha da puta. A gente já sabe que ela vai morrer nesse momento, já tá claro. Aí você fala, essa também vai, né, cara? Essa também vai pra vala. Aí a Oren chega num restaurante, né? Ela chega com toda a comitiva e entra aquela música legal do Thomas Reuter. E ela tá chegando no restaurante e tal, ela passa, tem toda a comitiva, tem os caras do restaurante. Todos esses puxa-saco da mãe de medo, né? Isso, é o Charlie Brown lá, né? O cara com a roupinha igualzinho do Charlie Brown. E aí vai, tá? Ela vai pra salinha. E aí a gente vê a câmera viva e você vê que a noiva já tava lá. A noiva já sabia pra onde ela ia. Então, o que a noiva faz? Ela começa, né? Ela vai, se esgueira perto da sala onde tá a Oren Ishii e começa a escutar o papo. Ela tá com uma roupa discreta, ela aproveita. Ela começa a escutar o papo, só que a Oren do nada percebe, né? Sem olhar, sem nada. Censura aranha. E joga assim um dardo. Joga assim. E joga de costas um dardo. Passa na frente assim da uma termo do cacete. Prega na parede. Aí a Oren Ishii fala, Gogo, vai lá checar. Gogo abre a porta. Abre a porta, olha, pega o dardo, não tem nada, tal, a câmera vira pra cima, tá a noiva pregada no teto. Detalhe que tem uma cacetada de gente lá embaixo. Era pra estar todo mundo olhando lá pra cima. Ninguém viu aquele lustre amarelo gigante em cima da... Cara, tipo... Uma amiga minha falou que ela foi uma vez... que o pessoal tava fazendo Just Dance lá embaixo, ninguém nem... Não, a amiga minha foi numa boate uma vez, ela falou, não, é a boate dos gays deprimidos, que ela foi numa boate gay, ela falou, boate dos gays deprimidos. Ela falou, eu falei, por quê? Não, porque os caras só dançam olhando pro chão. Então é aquilo, né? A boate dos caras deprimidos, porque tá todo mundo dançando só olhando pro chão. Ninguém, tem com uma roupa assim, que você vê a léguas de distância, tá ali, grudada no teto, né? E o que acontece? Ela vai no banheiro também, né? Ela vai no banheiro. Ela vai pro banheiro. Ela vai se arrumar. Ela vai no banheiro trocar de roupa e pôr a mesma roupa. Ela tira a jaqueta. Um agasalho de cima, né? E vai ficar com... acho que tem a espada escondida ali também, né? Eu acho que ele cortou. Ela tirou a roupa pra dar um cagão e depois de novo. É que ela tava com um agasalho por cima da roupa que ela vai lutar, né? É difícil. Então, o que acontece? Quem já socorreu no banheiro e saiu da moto, não tirar aquela roupa toda, tal. Então, assim, cara, que plano sequência do cacete, cara. Ela escuta a menina, né? Não, começa atrás da banda, segue a noiva até o banheiro, se esgueirando atrás da escada, aí ela vai por cima das divisórias, vai pro banheiro, você começa a ver ela se trocando, aí a câmera sai, segue o Charlie Brown esposa, que vai levar os drinks pra Oren, fica no teto, você vê a Sofia descendo a escada, segue a Sofia até o banheiro, termina na noiva, cara. Eles levaram 6 horas para ensaiar e fizeram esse take 17 vezes. Isso ganha prêmio, para dela? Esse tipo de coisa ganha prêmio, além da sua... plano de sequência geralmente é o...
Não, o plano sequência geralmente é o diretor se exibindo, né, cara? Então, porque eu Você penso tem assim, pensa na galera da produção. Fala assim, uma cena simples, mas o cara vai Vamos complicar. fazer o jeito mais Ele vai fácil, vamos fazer o mais complicar. difícil. Por É exemplo, uma aquele semana pra plano fazer essa cena. do Copacabana, né? Dos Bons Companheiros, que sai da rua e termina na frente do palco, né? Mesma coisa. Clássico. O operador de Steadicam desmaiou quando acabou o take. Falou, pô, eu não aguento mais. E é legal que você vê as fotografias do diretor de fotografia, né? O Halford Richards, os brilhos estourados, que ele costuma fazer. Fez isso no Cassino, fez isso no JFK. Pô, do cacete essa cena. Aí toca o celular. E ela reconhece E a música. A noiva lembra da musiquinha e fala, ela tá aí. Por isso que eu falo, troque a cada 6 meses o toque do celular do seu. Principalmente E aí, se você acha que matou alguém, não tem certeza. Né? Troca. E aí vamos começar a cena da luta, né? Essa cena da luta, em si, essa cena da luta, levou 8 semanas para filmar. Aí eu te pergunto, o que é melhor? O massacre no restaurante japonês ou o filme O Massacre no Bairro Japonês? O massacre no restaurante japonês. Porque o Massacre no Bairro Japonês, tá? E aqui a gente tem que falar isso, eu nunca tinha visto quando eu vi a FGCast, ou tinha visto muito pequeno. Talvez seja a melhor surpresa dos últimos anos de FGCast aqui, hein? É um filme espetacular. Quem viu o podcast Maurício. sabe o quanto eu estava um feliz. O Mal ficou muito feliz. Você tava num dia bom, Mal. Vamos lá, o Mal ficou feliz. O Mal acordou um dia ensolarado. Eu fiquei triste que eu gostava. Ele falou assim, fiz bacon com ovos pra você. Eu gostava daquele. Ganhou aumento no trabalho, voltou e viu um filme bom. E viu um filme bom. Não, mas o filme não tá bom. Mas eu falei, essa cena aí do restaurante, né, da luta, levou 8 semanas para filmar. Só em termos de comparação, o Tarantino levou 8 semanas para filmar o Pulp Fiction inteiro. Você vê como... Mas é legal que primeiro ele chega, ele pega a menina pega a menina de refém, né? Sim. E daí você tá lá na sala lá onde tá o pessoal comendo, daí só escuta o grito dela, né? E daí vai lá, tá a advogada e ela atrás, né? Aí a Aurei vai ver, que ela né? faz, ela ela arranca o braço, ela arranca o braço da Sofia fora, né? Que é a melhor amiga dela. Então, ferrou, né? E, ó, mais uma vez, sangue jorrando, ela batendo com o braço, rolando no chão. E a galera, né, sai correndo e de boa, né? Passando do lado dela, ela ali, só esperando a galera sair. E ela só esperando. Aí a Aurei fala, ó, vai lá e dá pau nela, né? É o jogo de... É o final do game, né? Antes de a luta contra o chefe, né? Tem que ver os capanguinhos. Os capangas, aí tem 2 subchefes antes de pegar chefe. Aí vem os capangas lá, junto. Aí ela só mexe assim a espada, os caras... Opa! Muito bom. E aí começa. Enfrentando capanga, cortando gente, dando espadados, os caras... Mas é excelente, mas é aquela coisa... que eu não lembro quem que estragou isso pra mim, em algum documentário, que sempre fala, né, esses bagulho de realidade versus ficção. Tem uma pessoa no meio. Por que você vai ver isso? 20 pessoas ali, ela tá lutando com um aqui, o de trás tá esperando. Não, é falta de respeito aí nela de costas. Deixa eu esperar ela virar pra mim. Um de cada vez. Daí eu falei, puta, fiquei prestando atenção no pessoal parado, só esperando. 2 destaques pra essa cena. Tem uma parte do vidro que mostra ela andando assim, você vê a sola do tênis dela. A sola. Muito legal. Que é o chão ali. Jabá. E no final, tem uns caras sem braço, sem perna mesmo. Eles devem ter contratado atores, sei lá, que tem uns caras rolando no chão assim, só os cotores. Mas você faz. E muitos estão de longe, né? Então você faz, se põe protético. Muito legal, cara. É muito sangue. É uma carnificina sensacional. O André Pereira deu um superchat. A cena da luta foi uma homenagem ao Fúria do Dragão? Em parte pode ser, né? Porque a hora que o Bruce Lee vai dar um pau numa escola inteira de japoneses, né? Mas é bem legal a cena do filme. E... Minha professora de história fez isso uma vez. Ela deu pau na sala inteira. Eu peguei recuperação, quase. Mas vamos lá. Aí ela, né, ela já liquida alguns capangas ali, e aí chega a Gogo Yubari, né? Com aquela gatinha de minissaia. Isso, que ela chega com aquela bola de ferro, né? Que aos poucos vai aparecendo serra, parece carro do Corrida Maluca, né? O Jack Chan fetiche número 3, japonesinha de minissaia com chicote.
O Jack Chan já usou esse tipo de arma que ele usou como um dos filmes dele, do Jack Chan. Ele pega uma mangueira de incêndio, onde ela aponta aquele metal lá, e ele só no chute, ele faz a mesma coisa que ela faz. Ele chuta a ponta da mangueira, bate aquele puta pedaço de metal na cabeça dos caras, volta, não sei o quê. É uma arma legal de ser bem filmado, fica muito legal a luta. E o peso que a cena passa da arma? Porque a mina segura uma mesa, o negócio atravessa. Não, primeiro tem um tronco, mas estoura o cara. tronco. Cara. É muito. Você sabe que numa das cenas que ela joga em direção à câmera, né? Ela acertou isso daí na cabeça do Tarantino que tava do lado da câmera. Não, vamos aqui. Agora joga. Com uma testa daquele tamanho, eu acho. Caramba! Não, o negócio deve ter explodido com a testa do Tarantino, né, cara? Quando vira a arma, começa a cortar, né? A única. Porque assim, ela uma turma enfrenta uma porrada de caras. Né? E quase todos eles é tudo. Sabe o Tartarugas Ninja contra o. Como que é? A gangue do pé? Gangue do pé. Os caras vêm, você dois tapinhas morreu. Essa menina dá um tapinha. É que nem dá umas cortadas nela. Filme de samurai tem um pano de samurai que aparece lá só pra dar uma espadada e cair no chão. E aí a mina percebe, a sua arma é foda. Então aí a gente percebe que talvez aquele mês que o Hans ficou fazendo essa espada valeu a pena. A mina fala, boa arma que você tem aí, cortou cada pezinho, cara. Porque tem uma cena que ela tá no chão que é muito legal também, que ela sai cortando o pé assim. E aí você vê os pezinhos, os caras tombando e fica os sapatos ali cheios, né? Cara. Mas a luta, enfim, evolui com a menina jogando a bola e prendendo a corrente no pescoço da cara, você viu o zoião da menina, cara? Como eles fizeram aquilo? Cara? Eu não duvido que o Tarantino tarado foi lá apertou. E fora cara, não duvido. Chegou a tanto. Vamos botar esses olhinhos esbugalhados. Ele quase matou em Uma Thurman, mas não foi nesse filme, foi no filme seguinte, tá? Tem essa cena. Mas, enfim, ela ficou ali, né, estupiada e com a corrente enforcando ela, cada vez mais enforcando, você começa a escutar, sabe, no pescoço mesmo. E aí, no desespero, Uma Thurman vê Aliás, o Bill morreu assim, né? A gente fala disso no próximo parte. O Bill morreu assim. A noiva vê um pé de mesa, né, da briga que já tinha tido, né? Já tinha um pé de mesa ali caído, com uns pregos ali. Ela pega o pé de mesa e tal no pé da Gogo, né? Isso já distrai, né? Temporariamente a menina. E ela solta, então ela recobra, né? A respiração. E eu lembrei de uma cena de pé de mesa, mas eu não vou comentar aqui, pode ser. Aí a noiva pega o pé de mesa com prego de novo, arranca e dá na cabeça da menina. Sensacional. E aí a menina... Segunda melhor morte de cabeça, que a próxima é daqui a pouco. Aliás, né, os olhos sangrando e tal. Ô, Mal, você já terminou de ver Barry? Não, eu assisti só o primeiro episódio da última temporada, calma. Da última temporada, então tá, ok. Tranquilo. Spoiler jogado na cara. Não, tranquilo, não, que eu ia comentar de uma coisa semelhante, mas enfim. Vamos lá. Chefão, aí o que acontece? A Gogo e o Barry cai e o resto dos 88 loucos chegam. Você começa a escutar as motos chegando. Ela até fala, é o que eu tô pensando, né? É o que eu tô pensando. Você achava que ia ser fácil? Eu achei. Achava. E aí começa. Eu leio jogando fliperama do Tartarugas Ninja com uma ficha achando que vai terminar, né? Aí chega. Agora. O chefe ali agora só quer um monte de gente. É o seguinte. Até então, isso foi um aperitivo da luta. Agora começa o pau mesmo, né? Que aí chega a gangue inteira e vem. E ela vai detonando, dando porrada. E aí ela arranca o olho de um dos caras que vem pra cima. Quando ela arranca o olho, o filme fica em preto e branco. Né? Por que o filme ficou preto e branco? O Tarantino, ele filmou a cena colorida. Eu lembro que o trailer original, à época, quando passou nos cinemas, essas cenas, coisas específicas das cenas que estão acontecendo ali, tinha coisa tudo colorida. Eu falei, agora ficou preto e branco. O que aconteceu? Ele colocou em preto e branco para não ter problemas com a censura americana. Entendeu? Agora? Porque aí o problema é o tanto de sangue jorrado na tela. Tanto que ele teve problema com o trailer, o Tarantino.
Mas teve muito sangue, tem milímetros, ó. Sim, não, tem. 5 mil litros de sangue. O problema é não podemos mostrar o sangue vermelho. É muita Mas frescura. mostrou várias vezes. Tanto que ele, quando ele mostrou o trailer, né? O trailer para ser exibido, o pessoal da censura falou: não, aqui tá muito vermelho no macacão da noiva. Então o trailer, você vê, o macacão tá meio marrom aqui em vez de vermelho. Né? Mas também. Como ele falou, aquela cena da reunião lá no Japão, que a menina cortou a cabeça, ali já tem sangue para o filme inteiro, com sobra, cara. É muita frescura. Enfim. O Ivan comentou aqui a japonesa sequência colorida. E um beijo pra então, é isso que eu ia falar. Na versão japonesa, o filme tá inteiro colorido, a cena tá toda colorida. Mas, ao mesmo tempo, isso serviu para o Tarantino fazer uma homenagem aos filmes de Kung Fu que passavam nas TVs americanas nos anos 70 e 80, que deixava o filme em preto e branco para não mostrar cenas de sangue na TV. Então, quando ia ter cenas violentas, o filme ficava em preto e branco. Então, o filme inteiro ficava em preto e branco. Você obviamente, você usa xarope de chocolate e fala que é sangue. Acabou. Não, mas é como eu disse, você tem no Psicose foi isso, mas você tinha nas cenas do Mas do ela filme fica um original, tempo, ela em pisca vermelho. e volta colorida e continua. Isso, também. mas aí as cenas que seriam que o órgão de censura considerou mais pesado já tinha ido embora, tá? Ok. Então aí o bicho vira um festival de cabeça cortada, pé decepado, gente estripada, braço voando, machadinha na testa, nego partido ao meio, né? Nossa, aquele partido do cara ao meio é sensacional, cara. Rola de tudo ali, né? Chega ao ponto que ela arrebenta quase todo mundo, ela vai subindo, chega ao andar superior, né? E entra numa sala. Não, antes tem um cara que pula pro segundo andar. Começa a utilização do ela wire sobe full pelo corrimão. tem muito Isso. cabo full. Como eu falei, o Yuen Woo-pik que fazia esses tipos de filmes lá para o mercado de Hong Kong. Aí ela chega ao andar superior, ela entra numa sala. Quando ela entra numa sala, ela pisca e o filme fica colorido novamente. Assim que o filme fica colorido, puf, a dona do restaurante apaga as luzes e aí a gente vai ter uma luta em silhueta com uma iluminação azul vinda de fora. Que, pra mim é o momento mais plasticamente o momento mais bonito do filme, cara. É sensacional. Tanto que você tem uma luta assim que e bonito. Você tem uma luta assim muito bacana no filme lá do 007, o Skyfall. Tem uma luta assim lá quando eles estão também acho que na Coreia, no Hong Kong, uma coisa assim. Pô, é do caramba. Assim. E ela estraçalha quase todo mundo ali, né? Aí chega no último cara, a mulher acende a luz. Você vê que é um garotinho quase. O moleque se borrando todo. Essa cena achei boba, ela dá palmadinha no menino. Primeiro ela vem e você vê como a espada dela é foda. Lê a espada. Ela vai cortando. Ela vai cortando os pedacinhos da espada do moleque. Tchum, tchum, impressionante essa cena. Aí ela pega o moleque, pega a espada e começa a bater na bunda. Não é pra você se meter com Yakuza, vai pra casa. Não, vai lutar com o ninja. E vai embora pra sua mamãe. E ele vai embora da escada descendo chorando. Pô, mas também o moleque é o único que sobreviveu, né, cara? Esse pode falar. Que no Kill Bill 3 vai voltar sarado, malhado e ficou só treinando pela vingança. Esse é o que pode dizer, né? Enfrentei a noiva e saí bala, né? Aí chega, né? O subchefe final, o Johnny Mo, né, que é o Gordon Liu, tal, carequinha ali, e ele enfrenta a noiva em cima ali do corrimão, né, cara? Já vai pro absurdo, né? Os caras em cima do corrimão lutando ali e tal. Mas sensacional. Só que é uma luta que dura pouco, né? É uma luta que vai rápido. Ela logo em seguida ela já corta uma das pernas dele. Ele cai naquele laguinho koi, né, no restaurante. Paf! Morreu. Que já tá vermelho, porque já jogou um cara. Sangue. Já jogou um cara lá dentro. E aí você olha, você vê o resto da gangue, os 88 loucos, todos derrotados ali no chão. Você sai escutando o pessoal gemendo, muito bom. E procurando. Quem tá vivo pode ir, menos você. Não. Você vê os caras procurando as partes decepadas. Você vê os caras pegando o próprio braço e tal. Aí ela fala assim: quem ficou vivo, vaza, mas deixa os seus membros. Vocês perderam os seus membros. São membros. A única que não pode vazar, você fica. Ela fala pra Sofia. A menina fica putada. Pô, ainda tá te julgando. Quantos litros de sangue tem naquela mulher? Impressionante.
E aí, vamos pro confronto final deste filme, né? Do Kill Bill. Não, primeiro ela pega a menina. Ah, não, é depois, né? Que ela pega a menina e joga pro hospital, né? Porque eu queria entender isso. Depois, Não, não foi não. é depois. Eu ia falar disso daqui a pouco. É depois. Então vamos lá, a noiva confronta o Ren no jardim, né? Do restaurante, na parte Nevando nas neves. na parte muito blá, blá, interna blá. tem um restaurante. Aí o É telefone muito, começou com blá blá blá. mas é muito bonito aquele Sim, o cenário, ele é bem Mas legal. aí tá, eu tenho uma queixa desse filme. O filme tem 2 horas, eu tô 1h50 ali. E aí o cara põe aquela ceninha do monjolo que tá bem na pedra da caixa. É tão legal. Mas me dá vontade de mijar aquilo, cara. Me dá um desespero. Ah, É uma homenagem aos Sete Samurais também, né? E aí, vamos lá. A noiva vai confrontar o Ren no jardim do restaurante, no meio da neve. E aí começa, né? Ah, eu vou te pegar. E aí começa a luta. E aí vai para a luta tradicional, né? De filmes de samurai. Então elas se estudam, eles utilizam a cerquinha como defesa. E vai aos poucos, né? toma uma espadada nas costas. Ela toma uma espadada nas costas pra você ver que a Aurin ela cai no chão aí. É porque senão fica aquele negócio, né? Pô, ela Invencível, bate em todo mundo e ninguém encosta nela. Não. A Aurin dá uma espadada nas costas que faz um talho ali nas costas da É o padrão Rock Balboa. Tem que apanhar um pouco. Tem que apanhar um pouquinho. Ser mais, né? A Vânia mostrando que manja de filme velho. Isso. Referência, filme japonês Lady Snowblood de 73. Exatamente. Nunca ouvi falar, Vânia, mas você tá falando, eu acredito. E aí continua a luta até que elas partem pro finalmente, ela dá uma última, né, uma última espadada e você só vê o escalpo Primeiro você quer a cabeça dela. É estranho, primeiro a cabeça. Mas você vê muito cabelo e tal. Você vê no chão, né? Um rastro de sangue assim. Aí a noiva se vira, tudo estrupiada, né? Mas ela se vira. Aí você vê, a câmera tá na cara, né? Da Lucille. A Lucille, porra, era realmente uma espada Hattori Hanzo. Aí ela cai, vai descendo assim, você vê que arrancou o tampo da cabeça. E você vê o cérebro. Sem spoiler, lembrei da cena final de Hannibal. Eliota. Porque é legal que ele cortou só o coisa, mas ficou o cérebro. Só cortou o couro cabeludo e o crânio. Ficou o cérebro. Pra você ver como essa espada era com uma espadada. Pra você ver como a espada era boa, Lê. Nem deu a volta, você nem deu a volta, né, galera? Deu, você tá bonitinho assim, dando volta. Aí, né, você vê a noiva desovando a Sofia em um hospital, né? Então. E ela riscando a Aurin da lista dela que ela tá escrevendo. Ela escreve a lista no avião de volta para casa, de volta para os Estados Unidos. E ela já risca o nome da Aurin. Então você vê que, na verdade, a primeira pessoa que ela foi matar foi a Aurin. A Vivica Fox, né, a Vernita, foi a segunda, né? Por isso, capítulo 2. Né? Sim. Aí você descobre que a noiva torturou a Sophie de tudo quanto foi jeito para conseguir todas as informações. Que ela fala, você vai me contar tudo sobre todas as outras pessoas que formavam o grupo do Bill. Que foi cada um para um lado. Ela contou. Por isso que ela sabe onde está cada um. Por isso que a noiva sabe onde está cada um. E você vai contar, porque se você não contar, eu vou arrancar muito mais coisa de você. Por isso que o Bill tá puto com ela sabe, vou deixar você ver que o Bill vai te matar. Nessa cena eu achei que ia abrir a cena dela e ela ia estar encaixotando Helena, sabe, sem nada. Mas você vê que a cara dela tem uns... A cara dela tá tudo estrupiada, tá diferente. Ela entregou fácil. Fácil. E ela fala, e outra coisa, eu vou te deixar viva como um recado pro Bill, tipo, eu tô chegando. E o Bill não matou ela, né? Eu achei que o Bill não. Mas o Bill fala, só me diz uma coisa. Ela sabe que a filha dela tá viva? E aí o filme acaba. Pá! Aí eu vou falar uma verdade pra você, tá? Como o Lê falou no começo do programa. Eu vou ter o prazer de assistir o filme 2 sem lembrar muito. Eu lembro de cenas, tá? Mas eu não lembro do plot, da filha dela e tudo mais. Então vamos descobrir em breve num FGCast próximo de você. Vai levar o quê? Uns 7 anos pra gente fazer o Kill Bill 2? Por aí. Não sei, cara. Quem sabe a gente faça mais rápido. Não sei o quê. Os membros entrando, as enquetes estão vindo. Tô ansioso, mas eu vou lembra que o Kill Bill, a gente tem que citar. O Kill Bill era a escolha inicial de um dos membros aqui, o Mal Monteiro, pra FG Cup. Tá? Sim. Mas como a gente ia fazer, a gente falou, Mal, muda, por favor. Mas eu fico chateado do seguinte, eu tô ansioso pra ver o Kill Bill 2, mas
A gente fez o Poderoso Chefão 1 e eu falei, não vou ver o 2, que eu vou esperar o FGCast. Tô esperando até hoje pra ver. Cara, mas esse ano a gente faz o Poderoso Chefão, não se preocupa. Agora virou semanal. Será? A gente faz. Muito bem. Então, assim, a gente não falou de Poderoso Chefão 2, mas a gente vai falar de um filme na próxima semana que a gente vai calma, tem daqui a comentários pouquinho. dos membros, Eu sei. amiguinho. Que a gente vai Esse que é o revelar daqui problema. a pouquinho que vocês vão ver só. Agora é o seguinte, os membros deixaram comentários na nossa fanpage. Não é fanpage é Facebook, né? Na nossa página de comunidades do na YouTube. comunidade do YouTube. Então, mas deixa eu falar uma coisa. Eu tô entrando logado como Leandro, entrei na comunidade e eu só vejo as 2 últimas postagens. Lógico, só vai para membro. Você tem que O entrar Lê é como... o Lê ainda é membro? Não, acho que eu não tô mais como membro. É postagem exclusiva para membros. Então você que não sabe do que a gente tá falando, Eu tenho que entrar, quem então, é membro tá no logado. grupo secreto do Telegram e tem acesso também a postagens exclusivas na comunidade do Filmes e Games no YouTube. Então, eu tenho vários. É verdade. Eu caio meu membro, não tô como membro, não. Agora você vamos lá, aparece a mim, gente. é verdade. Eu quero que Você vocês entra leiam aí como... os comentários do meu. Uma coisa que eu gostei da gente fazer a comunidade lá é que o pessoal deixa o comentário lá de forma sucinta e tal. Antes a gente estava tendo uns livros aqui no Telegram. Não, a gente vai acabar tendo livro também, viu? Isso não precisa contar tudo o filme de novo nos comentários para falar o que acharam do filme. Vamos lá, por favor. Mas eu acho que assim, só fazendo uma parte para o pessoal, mas a gente mandava ali na cozinha. Só que é o seguinte, tem muito cara que é membro aqui do canal Filmes e Games, né, que fez sua inscrição como membros, mas eles preferem não estar na cozinha do Filmes e Games. No Telegram. O último da semana passada que entrou mesmo foi o Leandro. Eu não quero colocar aplicativo, não gosto. Não quero, não é a minha. Cara. Meu celular já tá travando. Como membro... O pessoal da Justiça de Curitiba não gosta muito do Telegram. Mas como membro, você pode acessar a página de Curitiba, da comunidade, né? Aqui no a ideia é a gente até instigar mais ainda os outros membros novos também. Para colocar aqui, porque tem muita gente que acaba que às vezes pode querer deixar comentário, mas não consegue porque não quer utilizar Então a gente sabe que todo membro utiliza o YouTube. Isso a gente tem certeza absoluta. Então, o que os membros colocaram lá de comentário? Eu vou ler primeiro aqui o Anderson Seixas. Boa noite, meus amigos. Kill Bill, para mim, é o resultado de um amadurecimento cinematográfico do QT, que é de Tarantino. Os diálogos, edição, fotografia, coreografia, sonorização, tudo bem na perfeição. É um filmaço, aço. Uma turma merecia o Oscar por exploração. Nota 10. Eu acho justo. Esse não há exagero nessa nota. Eu acho justo. Tudo é fantástico. Sim, a gente dá nota 10 para isso aí. Vamos lá. O próximo. A Vânia Moreno, que tá aí no chat, né? Falando aqui. Beleza. A Vânia Moreno. Simplesmente uma obra-prima. Kill Bill é o melhor filme do Tarantino para mim. Trilha sonora incrível, enredo que te prende do início ao fim. Sem sombra de dúvidas, um dos meus filmes favoritos da vida. Vânia, também é um dos meus filmes favoritos da vida. Também considero espetacular, mas é o segundo melhor filme do Tarantino. Não chega aos pés. Não chega aos pés. O Mal Monteiro, que na verdade ele ganhou esse filme, né? Porque... né? Ele ganha hoje a gente tem certeza que ele não vai falar mal, né? Que o Mal é o azedinho lá do grupo. Ele critica demais. Vamos ver que esse não falou mal. Era o filme que ele tinha escolhido. Tem um outro mal azedo lá no grupo. Mas bom. Tem um mal azedo aqui. Mas enfim. Mas deixa pra lá. Colocou aqui. Foi o primeiro filme de censura há 18 anos que vi no cinema no começo da minha adolescência. Perdão, gente. Então me marcou e além disso foi o primeiro filme do Tarantino que assisti. Caraca. Por ser o primeiro, é o meu favorito ao lado do Pulp Fiction. Adoro a personagem, a trilha sonora dá vontade de ouvir o dia todo, e aquele curta animado da Ishi daria um filmaço. E pra fechar, vocês gostariam que esses boatos do Kill 3 virassem realidade? Nota 10 com certeza. Nota 10 com certeza, não precisa de Kill Bill 3 não. Não. Mas todos os filmes do Tarantino acabam tendo aqueles boatos. Não, vamos fazer um filme que é os personagens do John Travolta e do Michael Madsen, que são irmãos. Não teve. Kill Bill 3, que é a personagem da filha da Vernita crescida que vai atrás da... Não, também esquece. Olha só, os streamers estão fazendo muito spin-off.
E o Paradela falou no começo que o Tarantino É. não fechou as portas para trabalhar com esse. Então não duvido Isso que mesmo, tenha é. algumas coisas aí, tá? Esse mesmo exemplo que ele falou do curto animado que daria, podem fazer um monte Ele pode chegar e histórias falar, ó, tá aí um paralelas. roteiro aí, divirtam-se. E ganha Tô. dinheiro. Assina, põe o nome dele lá e ganha uma grana. E deixa os caras fazerem coisas que vão nos ofender. Né? Então, melhor não. Não duvido que ele possa fazer isso, mas um filme do Tarantino mesmo eu acho difícil. O André Pereira. Boa Aí noite também. a todos. Gosto muito desse filme. Da forma como foi dirigido, a forma como Quentin Tarantino muda as cenas de preto e branco para colorida, as histórias que são contadas em forma de desenho, as lutas são muito bem coreografadas, enfim. Eu acho um filme fotograficamente muito bonito. Concordo, cara. A fotografia do Peraí, Robert Richardson é quando a gente falou aqui linda. da Noite dos Arrepios, que começa preto e branco, depois fica colorido, vocês não falaram que a fotografia era Ah, genial? Não, mas é todo, né? É todo. A parte colorida também é bonita. E o que ele tá falando é como ele muda do preto e branco pro colorido. Porque ele muda, por exemplo, é no olho, né? Ela arranca o olho, o filme fica preto e branco. Aí depois ela pisca, o filme volta a ficar colorido. A transição é bem sacada, né? Acho que a noiva é a personagem da vida da Uma Thurman, apesar do Pulp Fiction. Provavelmente seja, né? O único problema para mim foi o vilão principal, Bill, que eu acho que aparece muito pouco tempo em tela, mas entendo que vai ter mais relevância no filme seguinte. Enfim, filmaço, nota 9, abraços. Excelente. Acho Cara, justo dar um 9. não, ok. Só para falar do Bill, a gente tem que lembrar o seguinte, que esse filme ele foi concebido como um filme inteiro, que o Bill 1 e 2 seriam um filme inteiro. A Miramax chegou os irmãos Wise chegaram pro Tarantino e falou, Quentin, a gente te adora, mas esse filme tá longo pra cacete. E é um filme, e os seus filmes são filmes de nicho. A gente não vai tirar dinheiro suficiente com isso. Pelo amor de Deus, dá um jeito. Aí a ideia, a gente pode fazer que nem o Senhor dos Anéis, a gente corta no meio e em vez de vocês terem um filme, vocês têm 2 filmes. Você é um gênio! Gênio. É. Um dia a gente vai falar do 2 aqui, vamos falar da bilheteria total. Mas vamos O Bruno Machado botou aqui. Kill Bill é filmaço. DeLorean e Batmóvel para o fraco. Se um dia eu tiver a chance, terei minha Pussy Wagon. Cara, eu acho que você vai ser preso ou espancado na rua com o carro Você dele. sabe que o Tarantino ele pegou esse carro, né, a Pussy Wagon, e na época do 2 ele ficava zanzando com a Pussy Wagon para servir de autopromoção do Kill Bill 2. É um clássico, mas... Para ler os últimos 2 aí que eu tô tossindo. Tem mais? Tem mais 2 ainda. Tem mais 2. O Gustavo Domingos. Que filmaço. Aliás, Tarantino não tem filme ruim ou médio. Todos são de bom a excelente. Concordo. No cast... Jack Brown não, bicho. No cast de hoje temos um excelente. Um tão bom quanto a parte 2. Ainda coloco Pulp Fiction, Bastardos e Django à frente. Este é 9.7 para seguir a filosofia Malfranco de ter apenas um 10. Abraços. Isso aí, 9.9 então, porque ele tá muito próximo, mas... Não, muito próximo não, porque o Pulp Fiction tá anos e luz à frente, mas um é 10 e outro é 9. Leonardo Barbosa Martins. Filmaço aço. Esse filme é um clássico moderno. Os personagens são icônicos, até o Pai Mei, que pouco aparece. Não, ele nem... Acho que... Não, ele aparece num... Acho que aparece uma ceninha assim de flashback, sabe? Quando chega no final do filme e começa a mostrar, tipo, como se fosse a seguir cenas dos próximos capítulos, que tem mostrar o Pai Michael Mann. Mas o Pai Mei é no segundo, tá? Muito bem. Embora ele apareça, tá? O Pai Mei. Porque é feito pelo Gordon Liu também. O mesmo cara que faz o Johnny Moe, ele faz o Pai Mei no segundo filme. A roupa amarela da Uma Thurman. As cenas de ação e luta são um espetáculo muito bem dirigidas e coreografadas. Tarantino fez um trabalho maravilhoso. Meu filme preferido dele é 8 Odiados, mas Kill Bill logo em seguida. É o Driver com a sempre bela Daryl Hannah. A maravilhosa Gogo atiça minha paixão por mulheres orientais. Nota 10, FGCast Sleepaway Camp, né? Acampamento Sinistro. Quem sabe, né? Daqui a próxima paradela vai ser a ditadura, quem sabe ele não escolhe esse. Quem sabe, né? E outra coisa, agora a gente vai revelar o tema do próximo FGCast. Eita! Vai rolar mesmo isso? A gente vai falar. As dicas depois, sabe que não botar lá no grupo também? No comunidade? Eu botei. Ele fez isso. Na comunidade as dicas também? Sim, eu coloquei. Não no grupo Telegram, nas comunidades. Não, a gente na comunidade. Trabalhando agora no YouTube. Então, Paradela deixou lá para os membros as dicas do próximo FGCast. A gente vai ler aqui as dicas e depois a gente vai ver se alguém acertou, tá? Por razões de
problemas com a justiça, eu vou evitar fazer muitos comentários hoje. Eu comento mais daqui a uma semana durante o FGCast. Mas eu quero já deixar claro, antes da revelação, que a escolha foi do Leandro. Tá? A sugestão foi do Leandro. Primeira né? dica. Ó, Foi ele. Foi ele. Tá, vamos lá. Vamos lá, Paradela. Quais foram as dicas que você deu? Mas eu devo dizer que logo assim que o Leandro falou, você foi rapidinho, falou ok, viu? Foi, até antes que eu falei, mas vamos lá. Dicas 291, né? Resistir só vai doer mais. Próximo. Para muitos, finalmente. Para muitos, finalmente. Sem dúvida. 2. Filme policial de ação. Lembra que a gente tava falando do Chuva Negra, que não tinha tanta ação? Não, esse tem ação. Né? Terceiro não tem policial, mas ação tem. Tem policial. Tem policial. A gente fala disso semana que vem. Um policial merda, mas tem. Um bosta. É um bosta. Coitado. Né? Esqueceu. Eu tô falando do personagem. É claro. Terceiro, é deste século. Esse filme é deste século. Ok, então você tá falando de 2001 pra frente. Pra frente. Transformou seu ator principal em astro. Que retribuiu... retribuiu pulando fora do filme seguinte. Você foi bem óbvio nesse momento, mas assim, essa dica é mentirosa. Primeiro, não é ator. Não é ator. Tá. Não é astro, tá? Mas vamos lá. Na época ele virou um astro. Hoje, cara, como eu digo, não existem astros, tá? Não tem esse negócio de... Tem mais uma dica, que levam... Né? Não existem caras que levam pessoas, ajudam, mas já não é mais, eu vou ver um filme do Tom Cruise. Não acontece. Você vai ver um filme do Tom Cruise no Top Gun, ou do Tom Cruise no Missão Impossível. Você tá errado, eu sei. Isso aí, você viu o Sadovski falando essa Vai ver a múmia, você tá replicando essa merda. Sadovski e Steven Spielberg. Acho que estou numa boa... falando merda, vocês três. Eu estou em boa companhia. 5. Tem explosão, tiroteio, assassinatos, diversão para toda a família. Foi um trocadilho infeliz. Primeiro, tá, pode ter diversão nesse filme, pode ter. Não tem aquele termo diversão para toda a família? For the whole family, com explosão, tiroteio, diversão para toda a família. Acabaram as dicas? Acabaram, mas existe um outro lado, né? Os membros acertaram o filme, né? Deixa eu até mudar aqui a tela. Os membros acertaram. Capitão Óbvio. Vai. Ela foi muito Essa a gente brincou. Na última vez eu dei uma complicada, agora a gente faz um facinho, a gente vai alternando. Foi fácil esse aqui. Tá. Então vamos lá. Na próxima terça-feira, lembrando, não tem mais locadora a cada terça-feira. Locadora a gente vai fazer eventualmente, numa quarta ou numa quinta. Mas na próxima semana, não sei ainda se vai ser na terça, a gente precisa conversar. Mas na próxima semana teremos FGCast. Finalmente, para muitos. Posso falar finalmente, mas não para mim. Nós vamos falar de Velozes e Furiosos aqui no canal Filmes e Games. O Maurício querendo botar nas minhas costas o bagulho. Não, porque o Lê escolheu. Não, o Lê foi quem sugeriu, mas logo em seguida acho que é bom. Eu sugeri, mas quantos filmes que eu sugeri que o Mal já vetou na primeira, hein, Padela? Eu quero justificar. Esse aqui, pra mim, eu achei que ia ser menos mais um. Não, até porque eu tô sendo mais cobrado lá no grupo dos membros do que vocês. Porque falar, como é que o Mal permitiu isso? O negócio é o seguinte, tá? A gente precisa, e isso a gente tá explicando já tem algumas edições do programa, a gente precisa aumentar a nossa audiência. A gente precisa trazer gente nova pro canal. Cara, é claro que nós estamos no hype. Isso. É claro que a gente tá no hype do filme novo que saiu. É claro que tá sendo muito procurado no YouTube esse filme. É claro que vai ter gente que vai descobrir a FGCast por causa disso. Mas o Velozes e Furiosos 1 não é um filme ruim. Eu não odeio esse filme. Eu não odeio. Eu não odeio. Pavoroso. Não é ruim, é pavoroso. Eu vou rever. Eu lembro que quando eu vi, tudo bem. O problema desse filme foi a caixa de Pandora que ele abriu e o que ele criou. Esse é que é o problema. Não, o problema desse filme não é o problema. Dinheiro para Paramount, né? Mas eu vou falar muito sobre isso. Né? Universal. Eu vou falar muito sobre isso daqui a uma semana, tá? Mas o Transformers também é da Universal, né, Parada? O quê? Transformers também é da mesma produtora? Não, Transformers é Paramount. Ah, tá. Porque são duas franquias que... Duas franquias de merda. Faz dinheiro pra cacete. Na semana que vem a gente vai descascar à vontade, tá? Mas o filme em si não é o problema. A consequência
do filme é que é o problema. E uma Esse delas, o filme, Paradela já disse, alçar um imbecil assediador escroto igual o Vin Diesel ao status de ídolo. Como é que pode uma coisa dessa? Astro de ação. Não dá. Ele é ué, o Brucutu dos ele- anos 2000, Maurício. Pois é. Eu vou dar um tiro. Mas enfim, vamos Que reassistir. filme merda, hein? Bom, Nossa, vamos lá, eu né? tô precisando rever. Mas eu lembro quando eu vi esse filme, a galera acelerava e já tava a milhão. Aí o cara apertava nitro. Aí o outro nitro. Aí o outro Até aí, nitro. Pô, se eles podiam ir naquela velocidade, por que não foram antes? porque o nitro não dura muito, né, meu filho? Você nunca Need jogou? for Speed, mano, você nunca jogou? Mas tinha Nitro 1, Nitro Road 2, parecia no aquele arcade trem comigo, do Maurício? Máquina aquele trem De Volta para o Futuro 3. Cara. Mas a gente vai falar disso semana que vem. Eu não quero queimar a pauta aqui. Vai tá? ser Eu só vou... divertido. Vai ser. Olha, Eu não pra tenho a quem menor quiser- dúvida que vai ser divertido. Isso eu Pra não quem tenho. quiser encarar um Velozes e Furiosos, o filme está disponível para assistir na Globoplay e no Now. Ou então você pode alugar R$ 6,90 no Claro, na Amazon e na Google Play. É Ok? isso aí. Então assistam ou não Velozes e Furiosos, o primeiro, tá? Vai. Me falaram que o segundo não tem o Vin Diesel, então talvez o segundo um dia seja FGCast. Daí pra frente eu já não acho provável. Não, o segundo não acho tem o provável. Vin Diesel, o terceiro... O terceiro, se eu não quero você ver. não De assistir... Tóquio também, Não, né? o de Tóquio. O terceiro, se você não assistir a cena pós-crédito, também não tem o Vin Diesel. É. Então, pode ser. Mas enfim, vamos falar de Velozes e Furiosos 1, é o máximo que a gente conseguiu até agora. Semana que vem, aqui no canal Filmes e Games, então estejam Terça-feira às presentes, 9 se horas, inscrevam. 9h30. Obrigado a todo mundo que assistiu. Eu quero pedir, por favor, deixem comentários, tá? No YouTube, comentário faz muita diferença. Mais do que o like, que eu sei que vocês já deixaram. Acabando essa transmissão, comentem também, tá bom? Comenta assim, Velozes vai ser bom. Valeu, Lê. Acabou aqui, ó. Abriu os comentários, assim, ó. Boa Lê. Boa Lê. Veloz assim, eu não garanto, mas que furioso eu vou estar. E coloca eu o vou mas, estar. assim, mas a bem da Coloquem o verdade... próximo pra me colocar como sugestão aqui depois. A bem da verdade é um filme que As minhas marcou. sugestões estão A gente eventualmente tinha que fazer. Então já vamos arrancar o band-aid, né? E vamos embora. Vamos. É isso, a gente tem. Me justificando, a gente tem que falar desse filme, cara. A gente quer audiência, não quer? Então a gente tem que falar desse E queremos filme. saber Não, outros isso, filmes que vocês acham. Bom ou ruim, é um filme que marcou, entendeu? 10, Então, 11 filmes. Vai ter mais 2 ainda? Tem? vai até o 12. Coloque também nos comentários quais sugestões de filmes, tá, gente? A gente usa não muito adianta isso colocar Avatar 2 que não vou ver, tá bom? Então é isso, gente. Não Obrigado sei. a todo mundo que Não assistiu sei. até aqui. Só dizem. A gente se vê semana que vem. O programa hoje foi um pouco longo, a gente tá, né? O filme se adaptando, né, Paradela? A gente tá se Não, mas o adaptando. filme também tem quase 2 horas e tal. Tem muita coisa pra falar, né? Então é isso. Valeu, pessoal, que assistiu até aqui. Um abraço.